mais, muito obrigado a todos por estarem cá connosco. Quem está aí em casa, quem está, não sei, se calhar numa esplanada, a apanhar um bocadinho deste sol maravilhoso que já está a fugir, aparentemente. Obrigado aos convidados. Hoje estamos cá no Opojazz Discussions para falar acerca do estado do JavaScript. Hoje tenho aqui comigo então o Cruz, diretor técnico, CTO da Moxie, um aficionado de JavaScript já há muitos anos. Temos também o Rui Ferrão, CTO da Academia de Código, que é responsável pela requalificação de muita gente atualmente no mercado de trabalho e terá certamente uma experiência muito, muito interessante para partilhar connosco, uma perspectiva muito interessante. Meu nome é Marco Oliveira, sou o fundador e hoje o vosso anfitrião aqui da Oppo Network. E se calhar saltava já para os tópicos, porque temos cerca de 2 horas, no máximo, vamos tentar que sejam no máximo 2 horas para falar. Mais uma vez, obrigado aos dois, espero ter feito jus à vossa introdução. André, se calhar começava... Não, vou virar esta para o Rui. Rui, na tua opinião, e já que atualmente estás bastante focado na formação de pessoal, o que é que achas que o pessoal deve fazer? Devem tentar focar-se mais em back-end, em front-end development, ou achas que é mais interessante a abordagem de full stack development? Para início de conversa, eu acho que full stack significa coisas muito diferentes para pessoas diferentes, não é? Ok. Podemos falar de full stack só como back-end mais front-end, mas full stack, na minha opinião particular, engloba muito mais do que isso. Portanto, como o próprio nome diz, full stack, conheceres todas as camadas, muitas vezes não tem só a ver com o back-end, com o front-end, mas também networking, administração de sistemas, conheceres, portanto, toda a tua infraestrutura de uma ponta à outra e, portanto, para mim esse é o verdadeiro significado de full stack, não é? Mas partindo aqui do princípio que estamos só a falar dessa decisão, back-end, front-end, eu pessoalmente aquilo que eu acho é que, tal como quando estamos a desenvolver, não é? Abraçarmos um problema que é demasiado grande e complexo de uma só vez, ou tudo de uma só vez, acho que não é uma boa ideia. Acho que devemos tentar partir esse problema grande e complexo, não é? Em peças mais pequenas e mais simples. E portanto, aquilo que a mim me parece fazer sentido é de facto escolher um ponto para onde começar. Tipicamente para quem tem alguma queda ou alguma inclinação para o design, para a parte mais visual, faz sentido arrancar pelo front-end. Para quem, como eu, que não consegue desenhar uma linha reta, portanto faz muitas vezes mais sentido olhar mais para o back-end, mas acaba por ser uma questão de gosto pessoal, que às vezes só experimentando um pouco, só começando a mexer é que percebemos, mas de facto abraçar assim tudo de uma só vez para quem está a começar parece-me uma empreitada demasiado grande. Ok. Uma coisa engraçada, pronto, e está muito relacionado com o título do episódio de hoje, do State of JS. O relatório que lançaram no ano passado, em 2020, dizia, tenho aqui a minha cábula, 44% dos developers consideram-se... Acabamos de ter aqui um headphone, eu vou apanhar um headphone. Desculpem. Então, 44% dos developers consideram-se full stack developers, cerca de 33% consideram-se front-end e apenas cerca de 4% é que se consideram back-end. O resto tem outro tipo de títulos, mas achei interessante que quase metade das pessoas que preencheram o questionário consideram-se full stack e depois cerca de 1/3 considera-se front-end e uma fatia minúscula considera-se back-end. André, achas que isso tem alguma coisa a ver com a evolução do mercado em termos de JavaScript developers? Será que estes 44% é uma questão de as pessoas quererem ser atrativas para as empresas? É uma questão de adquirirem tanta experiência ao longo da sua carreira que simplesmente já se consideram full stack? Qual é que é a tua visão? Eu acho que tem a ver um bocadinho com a evolução do mercado, porque
Mas, assim, Sim. Desculpa. Acho que tem a ver um bocadinho com a evolução do próprio mercado e também da própria tecnologia em si. Se olharmos, sei lá, 10 anos atrás, era tudo... Olhamos para o framework que existia e as linguagens que haviam. Era tudo muito server-side rendered. E apenas o front-end, sei lá, era usado o jQuery ou o MoTools para adicionar alguma riqueza à parte visual. Portanto, a necessidade de haver front-end developers na altura era mais baixa, e acho que o percurso natural, devido à evolução da tecnologia, foi cada vez mais precisamos de front-end developers, porque cada vez mais essas aplicações são complexas e têm que atacar muitos problemas mesmo. E acho que isso foi um dos fatores desse nível estatístico. Mas esta conversa toda do back-end versus front-end, eu costumo dizer que isto é mais um espectro, não é eu sou só front-end, eu sou só back-end. Acho que é um pouco um espectro, e que mesmo ao longo desse espectro existem muitas verticais, porque um front-end developer tem que saber HTML, CSS e JavaScript, mas mesmo no HTML há tanta coisa de acessibilidade, tantos fatores a conhecer para realmente ser muito proficiente. Que era precisamente o que o Rui estava a tentar abordar, que é tão largo o espectro de coisas que supostamente terias de saber para seres full stack. Sim, é muito difícil uma pessoa, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, alguém com experiência de 20 anos ou 10 anos, vamos dizer assim, ser full stack ao mesmo nível com um back-end developer há 10 anos e estar ao mesmo nível é mesmo muito difícil, porque essa pessoa especializou-se num ramo e vai ser muito proficiente nessa área. Por outro lado, um full stack developer com 10 anos de experiência vai tocar muito mais áreas. Isso é uma coisa, quando falares, quando estás a falar assim não se ouve. Não fugir. Exatamente, podes puxar o microfone mais para aqui se der mais jeito. Sim. Não, fazes isto. Podes fazer isto. Okay. Exatamente, que é para ficar sempre à tua frente. Boa. Pronto, eu acho que alguém com a minha experiência é difícil ser tão proficiente numa das áreas, ou seja, um full stack ser tão bom como um front-end específico ou um back-end específico. Mas é um tema muito, muito comum e ainda bem que tocaste nisso. E eu tenho uma opinião relativamente a isso, que é, eu acho que quando uma empresa está a criar um produto e a empresa é pequenina, sei lá, tem 5 pessoas, 6 pessoas e está a criar um produto rápido e quer entrar em mercado rápido, acho que deverá ter uma aposta maioritariamente em full stack developers. É claro que se calhar ter um ou dois de cada extremo, ou seja, um front-end e um back-end e o resto full stack, acho que vai acelerar bastante o produto. Porque nessa área não é preciso fazer as coisas perfeitas, não é preciso fazer as coisas altamente escaláveis, é preciso lançar o produto rápido para ir a mercado e depois a própria recepção do produto é que vai capacitar financeiramente para crescer ainda mais. Agora, se estamos a falar de uma empresa grande, média grande, que já tem um produto lançado, etc., se calhar aí convém ter pessoas especializadas numa das áreas. Claro que um full stack tem sempre lugar nessa equipa e deverá ter, porque é uma pessoa mais flexível, consegue atacar as diferentes áreas, mas penso que aí, quanto maior o produto, mais especialistas vamos ter, ou o produto precisa desses especialistas. E pronto, em geral acho que essa é a minha opinião. Ok. Mas também é um bocado como o Rui disse, acho que é um bocado de gosto. Eu pessoalmente gosto de mexer em tudo, gosto de tocar em toda a stack. Salve seja. Cuidado, vê lá no que mexe. Estamos a transmitir live. Eu gosto de tocar em tudo e gosto de mexer em tudo, gosto de perceber realmente como é que as coisas funcionam de uma ponta à outra. Mas isto acho que é um bocado de cada um, como o Rui disse, por isso. Sim. Desde que gostem daquilo que façam, optem por isso e especializem-se nisso. Sim. O que eu tenho visto, ao longo da minha carreira, eu também fui conhecendo muitos developers, muitos engenheiros, e o que costumo ver é principalmente 2 padrões. Tirando aquele pessoal que simplesmente gosta muito de um trabalho mais visual, e naturalmente que o trabalho mais visual vai ser coisas maioritariamente front-end. Quando não é esse o caso, são pessoas simplesmente curiosas de um modo geral, costumo ver pessoal que pega por uma das pontas, que é, no fundo é o argumento que o Rui estava a dar. Epá, é uma empreitada muito grande de querer aprender tudo de uma vez. Pegam por uma das pontas, epá, seja profissionalmente isso é exigido ou porque estão a fazer algum projeto, então têm de começar por algum lado. Com o tempo começam a perceber que falta-lhes algum conhecimento e aos pouquinhos vão assimilando depois outras áreas, ou seja, eu já fiz se calhar uma API, mas agora tenho que fazer a aplicação que vai consumir esta API e acabo por ter de desenvolver então a aplicação. À medida que vou aprendendo uma framework, seja o que for, vou aprender um bocadinho mais de CSS, um bocadinho mais de tudo e mais alguma coisa. Se calhar virava aqui a pergunta para o Rui. Rui,
em termos da academia de código, vocês são responsáveis por requalificar muita gente que vem de diversas áreas. Qual é que é a visão que têm para o JavaScript, para a web? Como é que abordam? Dão foco em alguma coisa? Qual é que é o método? Ou não dão foco de todo? O JavaScript dentro da Academia de Código está presente numa série de contextos diferentes, não é? Porque nós temos esse contexto do ensino da programação e temos também o contexto de desenvolvimento, não só desenvolvimentos internos, como também desenvolvimentos externos e portanto... nós não temos assim uma diretiva muito institucionalizada sobre a forma de escolher a tecnologia, de olhar para estas coisas, acaba por ser um pouco a pessoa responsável por um determinado projeto a escolher e a decidir o que vai fazer e que tecnologia vai utilizar. Naquilo que diz respeito à pergunta que tu fizeste mais em concreto, que é ao ensino da programação propriamente dito, tenho que confessar que isto é um tema bastante controverso, mesmo internamente, não é? Ok, fala, queremos saber. Controvérsia é o que a gente quer. Existem opiniões, controvérsia é bom, não é? Existem opiniões muito, muito diversas, mas se calhar eu começava por enquadrar um pouco aqui a nossa metodologia de ensino, em que o nosso objetivo não é ensinar JavaScript ou ensinar como é que se desenvolve uma aplicação web com React, ou como é que se desenvolve uma aplicação web com Ruby on Rails. Portanto, ao contrário de outros bootcamps e de outros produtos que nós vemos no mercado, que estão muito focados numa receita concreta sobre como desenvolver um tipo de apps concreto, o nosso objetivo e a base por trás de toda a criação do nosso bootcamp é ensinar a programar. Okay. Seja lá no que for, não é? Pronto. Agora, é óbvio que para veicular esse ensino temos que escolher alguma tecnologia e nós escolhemos duas linguagens de programação em concreto, por motivos muito diferentes e muito dispares, que foi o Java e o JavaScript. E internamente há quem diga que devíamos largar completamente o Java e ficarmos só com o JavaScript. Eu tenho sido algo resistente a essa mudança, confesso. Às vezes sinto-me um bocado... Os dois esboçamos aqui um sorriso. E a minha argumentação geralmente prende-se com o facto de eu sentir que para começarmos a aprender a programar bem, toda a estrutura e o facto de ser uma linguagem fortemente tipificada do Java vai criar ali as fundações e as bases corretas, não é? E que me vão permitir, numa fase já posterior e final do bootcamp, então trazer para cima da mesa o JavaScript, mas não numa ótica de vamos aprender a programar, mas mais numa ótica de já sabemos programar, já somos programadores, vamos aprender mais uma tecnologia, mais uma linguagem de programação. Não é? No entanto, o contacto das pessoas que chegam até nós com o JavaScript começa antes do bootcamp, porque, por outro lado, todo o nosso processo de admissions aos bootcamps da Academia de Código é feito em JavaScript. E, portanto, as pessoas contactam com o JavaScript para concorrerem aos bootcamps da Academia de Código, depois largam o JavaScript e depois voltam ao JavaScript já numa fase mais final. E porquê é que a coisa está montada assim desta maneira? Porque eu vejo o JavaScript como tendo uma barreira de entrada inicial muito baixa, ou seja, muito fácil as pessoas porem qualquer coisa a mexer e portanto, começarem a ganhar gosto por verem coisas aparecer no ecrã e verem o resultado de terem escrito algumas linhas de código, mesmo que não tenham uma ideia muito precisa do que é que estão a fazer, estão ainda um bocado perdidos, mas conseguem pôr coisas a funcionar, não é? Mas depois dessa barreira de entrada baixa, de facto, dominar a linguagem é complicado, especialmente porque o JavaScript tem esta característica de que estão sempre a entrar features novas, não podemos deprecar nada, porque deprecar features na linguagem na realidade implicaria partir a web, não é? Não podemos fazer. A certa altura
usar uma linguagem como a JavaScript, com todos os seus quirks, com todos os seus pormenores, com todo este fluxo de novas features sempre a entrar para aprender a programar, parece-me complicado. Então estamos aqui neste híbrido, não é? Parece-me que vamos ter de fazer aqui um workshop um dia destes com o Apo.js para te convencermos. Não, mas estou a brincar contigo, percebo completamente o argumento. Mais uma vez, eu falo sempre da minha experiência e do que eu vejo de pessoal que vai aprendendo a programar. Sem dúvida que a barreira de entrada no JavaScript é fantástica, ou seja, é muito próximo de simplesmente algoritmia. E a expressividade da linguagem é fenomenal. Por outro lado, daí a compreender o que é que se está a passar ali por baixo, especialmente no que toca a uma otimização, estamos longe de entender o que é que se está a passar, enquanto que uma linguagem tipificada, por exemplo, vai dar outro tipo de garantias, mais do entendimento do que é que se está a passar, acima de tudo, não tanto necessariamente da performance, porque muitas vezes a performance não é o absoluto necessário ou a métrica principal, mas o entender o que é que se está a passar no início, saber que se eu estou a passar uma instância de uma determinada coisa é aquela coisa e não outra, é importante, sim, eu entendo. Já agora eu aproveito para vos dar esta nota. Mais à frente eu vou querer falar especificamente dos flavors de JavaScript. Acho que faz todo sentido nesta fase falar um bocadinho acerca disso. De qualquer das formas, eu também gostava de ter a perspectiva aqui do André relativamente aos desafios que tu sentes neste momento a contratar, ou seja, temos a perspectiva de ensinar e da perspectiva de quem contrata, o que é que tu sentes que são desafios hoje em dia quando contratas JavaScript developers? Ou seja, desafios que encontro nessas pessoas? Sim. Ok. Podes ir culpar depois aqui o Rui. Por acaso, já contratamos alguém que tenha passado por lá. Já colaboramos com. Já colaboramos com. Sim. Não sei. Eu acho que o que o Rui disse é válido. Eu acho que o JavaScript como linguagem é fácil de entrar, mas depois tem alguns detalhes que para realmente dominar é preciso passar por eles, bater nesses problemas. E muitas das pessoas que nós encontramos, quer no mercado, quer pessoas que já estejam cá dentro na Moxie, muitas delas batem nesses problemas. Vou dar um exemplo muito, muito simples que eu lembro-me. E acontece recentemente, quer em desafios que faço a pessoas externas, como mesmo internamente, que tem a ver com as promises, por exemplo. Sim. As promises... acho que toda a gente está contextualizada, toda a gente sabe o que é para controle de fluxo assíncrono, e elas naturalmente têm alguns detalhes que passam ao lado de muita gente. Vou dar um exemplo. Nós podemos usar a 508, toda a gente sabe o que é 508, que basicamente nós queremos esperar uma promessa, e muitas das pessoas usam isso para criar o código mais legível, não é? Fica tudo, parece que é em série, não é? Mas depois esquecem-se que realmente quando nós temos uma chamada, 2 chamadas, 3 chamadas em série, elas são em série, efetivamente. Ou seja, ela entra ali, espera, só depois é que executa a chamada assíncrona, espera, e só depois é que executa a final. Quando na realidade muitas dessas chamadas não são dependentes uma da outra, não é? E a nível de performance era muito mais eficiente nós fazermos um promise all, executarmos as 3 ao mesmo tempo. Sim. E esperar o resultado. E isto mesmo em developers, sei lá, já não são júnior, já são developers com alguma experiência. E efetivamente acontece recentemente, porque simplesmente passa ao lado. É tipo, está bonito, está espetáculo, mas depois na realidade... Esquece-se que o controle de fluxo está a ser ditado por essa estrutura. Exatamente, e o caminho crítico, nesse caso, é maior do que precisava de ser. E ser simplesmente o mais longo das 3 chamadas. Isso é uma coisa que acontece recentemente. Mas há várias coisas que o JavaScript lá está, só mesmo tocando a fundo é que passando por elas é que realmente dominas, e isso vê-se no dia a dia. Infelizmente, é como o Rui disse, o JavaScript não foi uma linguagem pensada logo de início para ser robusta e bonita e fácil de usar. Claro. Fácil de usar no sentido de não cometer erros, e felizmente a linguagem tem evoluído muito para comatar esses erros, mas toda essa parte foi herdada e não há maneira de nos vermos livres delas. Eu vou dar outro exemplo que me surgiu agora, que tem a ver com o DIS,
Desse, sim. Felizmente a linguagem introduziu Arrow Functions, que veio ao fim e ao cabo esconder o problema. Esconder o problema, mas antigamente o diz era um problema, e se calhar o Rui partilha do meu opinião. E peço desculpa aqui os meus fones. Mas o diz era um problema muito grande, porque significava uma pessoa ter que entender o que era o contexto de uma execução de uma função, o scope, e causava uma imensa confusão muitas pessoas. Pronto, isso era um ponto negativo que agora foi, de certa maneira, corrigido. Mascarado, acima de tudo. Mascarado, mas ele existe. Continua a existir, sim. E continua a ser válido usar o diz em muitos contextos. Mas isso é outro problema que a linguagem herdou desde o início, e que hoje em dia já não é tão grave, mas quando realmente surge isso porque há um código legacy ou algo do género, que é aquilo... Fica um bocadinho a navegar na maionese, a olhar para aquilo. Fica um bocadinho a nadar. Sim. Isto são só 2 exemplos, mas já... Sim, quando eu comecei JavaScript, que já vai muitos anos mesmo, agora que penso nisso, estou-me a sentir velho, já vão para aí 20 anos com Katano. Não, nem tanto. Vai 17 anos. Ainda assim é muito tempo. A coisa que mais confusão me metia era precisamente tudo que era a sincronidade, e que depois eu perdi. Sim, claro, com uma callback eu perdi o contexto de execução, no fundo, onde a callback era executada já não era o contexto lexical onde tinha sido declarada, e de repente, mas porquê que esta variável já não existe? Porquê que eu não consigo aceder à propriedade? Not access this of undefined. Undefined, sim. Sim, isso foi uma confusão do caraças. E por acaso acho que é um problema que realmente, como tu dizes, desde que surgiram as Arrow Functions já não se vê o pessoal a patinar tanto nesse problema, porque o estar completamente desprovido de contexto, uma Arrow Function realmente reduz ou acaba por abolir completamente o problema na maior parte das situações. Sim. Mas assim, há situações que é preciso fazer um bind ali ou um auto-bind na classe, mas pronto, sim. Queres fazer uma composição, fazer um currying, coisas do género, dá jeito, sim. Ok, então vamos passar para um tópico polémico, falar um bocadinho de tendências no JavaScript, e acho que aqui vai dar para dividir um bocado as marés no pessoal. Olha, desculpem, pessoal, se me puderem meter ali no ecrã meio, ou seja, o Instagram para a esquerda e o Zoom para a direita, que é para eu ter noção do feedback no Instagram. Pessoal, o pessoal que está a assistir, podem-me dar a vossa opinião. Quem é que trabalha com JavaScript puro? E quem é que trabalha com JavaScript flavors tipo TypeScript, PureScript, CoffeeScript ou outra coisa qualquer? Sim. Já está morto. Por acaso estou curioso por perceber quem é que trabalha com esses flavors. Qual é que é a vossa opinião? E vir aqui se calhar para o Rui, pelos problemas que tu me falaste. Qual é a tua percepção de uma coisa como TypeScript? O que é que tu achas? Eu mais uma vez vou ter que tomar a posição do velho do Restelo. Eu tenho um bocado esta postura meio conservadora, contrariamente a outras pessoas que trabalham comigo e que gostam imediatamente de abraçar aquilo que é novo e que brilha e tudo o que é bonito. Eu tenho sempre um bocado esta abordagem de espero até que ou a coisa seja standardizada ou que um claro vencedor de todas as alternativas que existem suba à tona, não é? E aqui, portanto, a minha política foi um pouco a mesma. Eu pautei-me sempre pelo JavaScript puro. Houve ali um momento do tempo em que tive que tomar um pouco essa decisão entre ir para uma coisa como TypeScript ou, na altura, o Flow. Logo por azar eu engracei mais que o Flow, fui para o Flow, morreu completamente. E, portanto, eu já passei por esta situação tantas vezes de adotar uma peça de tecnologia e só para daí por uns tempos ficar completamente obsoleta, que tenho uma abordagem mais cautelosa e prefiro esperar. Já não estás sempre a saltar na carripana seguinte. Exatamente. E então tenho resistido ao TypeScript tanto quanto possível, mas acho que neste momento já estou a mandar a toalha ao chão e já estou a chegar àquela fase em que já não dá para resistir mais. Ok. Conseguiste puxar abaixo? Ok.
Estamos aqui, temos mais fãs de Vanilla.js no Instagram. É curioso que digas isso. Eu por acaso estava à espera que tu me dissesses, entusiasma-me ou seja, falando do argumento que estavas a apresentar do porquê de ensinar Java. Eu estava à espera que tu me dissesses, olha, o TypeScript, por exemplo, acaba por me dar a capacidade de fazer com o Java as coisas, com o JavaScript as coisas que eu à partida faria com o Java. Não sei se isso é, se sentes isso e se estás a considerar sequer isso. Não, mas faz sentido que tu estivesse à espera disso. Para mim não faz tanto sentido porque eu olho para estas duas tecnologias e para mim têm características tão diferentes que eu não as vejo como uma alternativa, eu vejo-as como ferramentas diferentes para situações diferentes, não é? E é óbvio que olhando para a evolução do JavaScript e do Java, é muito fácil percebermos que tanto o Java deu alguns passos na direção daquilo que tu conseguias fazer com o stack de JavaScript e vice-versa, não é? Tu com o JavaScript estás a dar alguns passos na direção daquilo que fazias com o Java. Mas eu continuo a ver ambas as tecnologias com propósitos, com filosofias muito diferentes e em função daquilo que é o problema que tenho em mãos, escolho qual é a tecnologia que quero usar. Por isso é que não embarquei logo portanto, nesta tendência, mas percebo que seja uma necessidade, não é? Quando o projeto tem uma dimensão grande, quando a equipa tem muitos developers com níveis de senioridade muito diferentes, a certa altura todo aquele conforto de teres uma linguagem mais tipificada, de poderes apanhar uma série de erros logo numa fase em que ainda nem colocaste o código a correr, não é? E já estás a apanhar todos aqueles erros, portanto acho que isso dá-te um conforto e uma confiança que até agora só quem desenvolvia numa linguagem fortemente tipificada é que tinha, não é? Quem estava num universo do JavaScript não tinha acesso a esse conforto e portanto eu percebo que uma tecnologia como o TypeScript vem trazer esse conforto para o mundo do JavaScript. Por outro lado, tira-te um bocado toda aquela expressividade, toda aquela flexibilidade, toda uma série de coisas interessantes que tu consegues fazer com o JavaScript. Começas-te a desviar um bocado desse rumo, portanto, por um lado, acaba por tirar um pouco a piada às coisas também. Não é? Sim. Eu falando mais uma vez da minha experiência, e é engraçado que nós temos, eu e o André temos aqui algumas experiências partilhadas, porque já trabalhamos juntos há muitos anos. Quando nós viemos mais a sério para o JavaScript, se calhar vínhamos um bocadinho com os hábitos de outras linguagens que eram mais estruturadas acima de tudo. E metia-nos um bocadinho de confusão no início a ideia de ser tudo tão não quero dizer maleável, mas pronto, era tudo tão suave, assim, não havia contratos fortes no fundo, e essa falta de contratos fortes criava-nos algum receio de isto vai descambar rapidamente. E eu acho que nós passamos por um processo depois de desconstrução dessa visão, porque a certa altura percebemos, mas realmente cada vez que eu quero fazer qualquer coisa há toda uma cerimónia à volta de fazer uma coisa muito pequenina, e no JavaScript eu acho que isso depois acaba por ser a razão que muita gente acaba por ficar quase viciada na linguagem, é que a expressividade sem grandes cerimónias é brilhante, é fenomenal. Tu com meia dúzia de linhas pões uma coisa a fazer uma coisa bastante complexa, um programa a fazer uma coisa bastante complexa. A produtividade é through the roof, a performance ainda por cima tem vindo a evoluir bastante nos últimos anos, então deixa assim uma pessoa a perguntar, mas porquê é que eu fazia aquela cerimónia toda? Era bastante trabalhoso, vou declarar interfaces, vou declarar classes abstratas, vou declarar uma catrafada de coisas. Quando fiz em 3 linhas aquilo que eu precisava de 4 fecheiros e 17 linhas para fazer uma coisa básica. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, André. Lá está, quando uma pessoa foi para a universidade, e mesmo antes da universidade eu tive contato com PHP, e PHP em geral, nem sempre, mas foi uma linguagem muito estruturada, classes, herança, interfaces, tudo isso. Especialmente versões mais antigas. Mais recentes. Desculpa. Diz? Diz dizer alguma coisa, Rui?
Não, Tá. ia confirmar versões mais recentes. Recentes, sim, 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 mais desculpa. recentes, enganei-me. E lá está, eu passei por PHP, depois fui para a universidade C, C++, C Sharp, e são linguagens extremamente estruturadas, que usam herança, torto e direito. E de facto, quando eu tive o primeiro contacto com JavaScript, foi um bocado. A sensação que eu tive foi: sinto falta disto, sinto falta desta estrutura e desta contratos fortes entre as coisas. Mas quando fez o clique, eu senti-me um developer free, livre. Sim, sim. Realmente conseguia, foi mesmo essa a sensação que eu tive. Eu sinto-me livre de fazer coisas muito mais, muito mais rápidas, muito Sim. mais fáceis de executar, fáceis de entender para quem vai ler, Uhum. porque o código é mínimo. Lá está, se calhar, não estou a inventar, mas se calhar é o triplo de code base que eu teria que fazer em linguagens mais tradicionais, comparado com o JavaScript, consigo fazer em um terço ou um quarto do code base. Isso tem vantagens, porque realmente quem vai manter o código, quem vai analisar o código, como a surface de entendimento é muito mais pequenina, também é mais fácil de entender algo mais complexo. Eu tenho um bocadinho uma visão de software engineering um bocado por composição, não é? Eu prefiro a composição à herança, porque eu levo mesmo isto a um exemplo dos Legos. Eu partilho muito dessa opinião, que eu prefiro construir software pegando em Legos e encaixando os Legos. Às vezes os Legos não encaixam logo, mas eu prefiro um Lego adaptador e a coisa já encaixa, e prefiro construir o meu software assim, sendo que esses Legos preferencialmente não seriam parte do monolito, seriam módulos isolados, bem testados, bem conceptualizados, com uma API bastante estanque. E depois eu componho estes Legos de forma a aplicação. Quando uma pessoa programa assim, não há necessidade de ter uma aplicação tão estruturada assim, porque a aplicação não é um monolito, uma composição destes Legos todos, que eles próprios são autónomos, estão bem documentados, como eu disse, bem testados, e podem ser usados noutros sítios, noutros contextos, que não aquela aplicação. E aqui o TypeScript não quer dizer que não seja útil, porque continua a ser útil, mas as suas vantagens acabam por não ser tão visíveis, porque se eu tenho módulos, se eu tenho packages que estão isolados, tenho um contrato bem definido, a única coisa que o TypeScript me vai dar ali é a tipagem e a sua junção dos Legos, vai-me assegurar que os contratos estão a ser bem cumpridos no ato da compilação. Correto. Mas Sim, os checks a compile time não precisas de executar para aquilo estourar. Mas mesmo isso do compile time é um bocado frágil. Vou dar um exemplo. Tu até podes ter tudo bem programado e os contratos estão a ser cumpridos, mas tu consomes uma API. Uma API tinha um campo date. Claro. E o campo date era uma string, passou a ser um Unix timestamp. Vai crashar em runtime. Claro. Ali o TypeScript não te ajudou em nada. Claro que sim, ajuda em algumas coisas. Mas pelo menos vais ganhar visibilidade de que é ali que ele está a partir, em vez daquele campo ir se calhar fluindo ao longo de uma aplicação e vai estourar mais à frente, percebes? Ou seja, no fundo entra algo pelos canos adentro e vai estourar lá à frente. Não, aqui neste caso estoura à partida logo no início, na entrada. Não, porque o TypeScript pelo que sei, posso estar errado, Rui, corrige-me se estiver errado, ele faz toda a análise Tens razão, time, é capaz de sim. Neste caso em particular não, terias de ter outro tipo de validações. Os dados são externos. Tens razão. Corrige-me se estiver errado, Rui, atenção. É também a ideia que eu tenho, sim. Sim. Porque eu penso que em build time ele gera o mínimo de overhead, ou seja, não há checks, não há nada, é apenas jet compile time. É isso mesmo. Por isso, eu sou da opinião que testes fortes, bons testes unitários, testes com coverage suficiente, colado ou agregado a estes módulos bem compostos e juntar tudo, o valor que o TypeScript traz para a mesa já não é assim tão alto como traz para uma aplicação monolítica. Aí sim acho que traz valor, e por essa razão, quando uma pessoa pesa na balança as vantagens que o TypeScript traz, na minha opinião hoje ainda não são suficientes para integrá-los em muitos projetos. Claro que aqui na Moxie, se alguém quiser fazer um módulo em TypeScript, nada contra, podem fazê-lo, mas realmente construir aplicações complexas ou grandes, prefiro uma abordagem diferente do que criar algo que é muito grande, monolito. Mas não deixa de ser curioso que esta tendência no mercado esteja a surgir. Mesmo estes relatórios do State of JS diz precisamente isso. Há muita gente a gostar mais, ou cada vez mais a gostar do TypeScript. E isto, as duas razões que me vêm à cabeça imediatamente é para o crescimento dessa popularidade.
ou as pessoas estão a ter problemas específicos nos seus contextos profissionais que são resolvidos pela ferramenta, ou então estamos a ver um influx de talento de pessoas que vieram de áreas, tal como nós estávamos a falar, quando passamos para o JavaScript sentíamos falta, ou seja, se calhar há um influx de pessoas que ainda não viram a luz da simplicidade e precisam daquela cerimónia para se sentir confortáveis. Acho que é um misto. Acho que isso acontece muito hoje. Há muita gente a vir de vários contextos para JavaScript por várias razões. Acho que isso sim. O TypeScript realmente pela forte tipagem acaba por causar a familiaridade que eles estão habituados a outras linguagens, portanto é familiar para eles. Outra razão que eu acho, pelo menos tenho essa suspeita, é o TypeScript funciona out of the box, ou seja, tem um compilador, não há muito a configurar, é aquilo mesmo, o compilador está feito. Quando estás a usar o equivalente em JavaScript, que é o Babel, para usar as features novas da linguagem que ainda não estão disponíveis em runtimes mais antigos, não é tão fácil de configurar como o TypeScript, e eu acho que isso é outra das coisas. Mas aqui os frameworks que já te resolvem isso tudo. Há frameworks que já resolvem isso tudo, sim. Isso tem ajudado também neste aspecto ao JavaScript ser usado mais que o TypeScript em alguns contextos. Mas também estes frameworks que estamos a falar hoje em dia também já suportam out of the box TypeScript, por isso. E depois há outra coisa que tem a ver, penso eu, com algumas features que o TypeScript oferece e ofereceu muito antes do Babel ter oferecido. Okay. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de decorators. Não sei se sabes o que é. Sim. PHP havia decoradores. Sim, o TypeScript, acho que desde logo do início, ou mesmo no início dos inícios, já oferecia isso. E sim, é útil. É uma das coisas que eu realmente tenho pena do JavaScript ainda não estar. E está a ser proposto. Está na calha, não é? 2, é isso. Mas que é uma sintaxe muito estranha, digo já. Sim, mas está há bastante tempo já está há bastante tempo. Está ali já a marinar já há bastantes anos e nunca surgiu cá para fora a sério. Já surgiu, mas foi rejeitado e voltou para trás. Pronto. E o TypeScript tem isso e acho que é útil em muitos contextos. Ou seja, o que eu quero dizer é que há muitas features no TypeScript que não são fáceis de ativar ainda no Babel, que funciona out of the box no TypeScript. Certo. Mas curiosamente, vou dar um exemplo. Conhecem o Cindrasaurus? Tu conheces? Sim, o Cindrasaurus é um dos mais contribuidores de packages mais prolíficos. Exatamente, e muitos dos módulos dele hoje em dia já usam TypeScript. Que engraçado. O que é engraçado, porque eu respeito imenso. Também atirou a toalha. Sim, parece que sim. Também atirou a toalha. Eu respeito imenso o Sindra e ele faz trabalho espetacular, e se ele usa TypeScript é porque realmente viu o valor dele. Mesmo ele tendo esta opinião que eu tenho de formar aplicações através de Legos, etc. Mesmo ele está a usar, se calhar é algo que eu tenho que revisitar e se calhar também vou tirar a toalha. Está na hora de revisitares as tuas crenças acerca do JavaScript. Ok, eu acho que tocamos aqui num aspecto importante, que é as frameworks, e é outro tópico muito, muito relevante discutirmos aqui no que são tendências. Vocês de certeza que viram isso acontecer durante muito tempo. Era impossível tu ires à casa de banho e voltares e não terem sido lançadas 3 frameworks novas. Era assim uma coisa incrível, que quando estamos a falar do saltar na carripana seguinte, era mesmo, eu falava com developers, toda a gente, mas eu agora ando a experimentar o qualquer coisa, não sei o quê, eu tenho mais que fazer do que andar a aprender frameworks a cada 3 dias, isto haja paciência. Todas elas acabavam por ter abordagens muito semelhantes, regra geral. Estamos a falar à altura dos MVCs e assim, sim, do knockouts e esse tipo de coisas. Entretanto, parece que a coisa acalmou bastante. Neste momento temos provavelmente 3, 4 frameworks assim mais dominantes, sendo que acho que é bastante óbvio que o React domina o mercado. Logo de seguida vem provavelmente o Vue, que teve assim um spike grande de interesse, mas curiosamente o State of JS, o relatório, diz que o Vue perdeu um bocadinho de interesse, de relevância. E surge um new contender, que é o Svelte, que andei a espreitar, e eu ainda não percebi, honestamente. Ainda não percebi. Percebi o Svelte, ainda não percebi o appeal. Eu ia perguntar porque eu também não percebi. Pois, ok. Eu posso
sei lá, do que entendi posso tentar explicar. Ok. O Svelte, ou seja, vamos pegar no React e Angular. O React e Angular têm precisam de estar realmente, ou seja, tem um runtime grande ali a correr por trás para fazer funcionar, não é? A própria framework traz um bloco de código. O Svelte tem uma abordagem ligeiramente diferente, que é qualquer coisa que vocês façam, pensem em componente React, qualquer coisa que vocês façam em cima de Svelte, um componente de Svelte, pode ser usado standalone sem terem que instalar a framework que está atrás, porque aquilo é tudo feito, otimizações de build time, etc., que geram um código mínimo para o vosso componente. E eu não tenho a certeza se aquilo usa web components ou não, se usa algo por baixo, acho que sim, mas não tenho certeza, posso estar errado. Mas a premissa é essa, vocês podem, sei lá, criar um componente de color picker, o que for, publicar aquilo no NPM como um módulo qualquer, como todos os outros, sem vir a framework ou sem ter que instalar a framework para correr aquilo. Que é um problema hoje em dia, porque a gente infelizmente tem tantas... Mas que era parte da promessa do React no início, by the way. Era, mas depois na prática não é verdade, porque se nós formos a ver, sei lá, tantas frameworks que andam aí que implementam date pickers a torta e direito, e às vezes um é espetacular em Angular, por exemplo, porque a gente passou por lá e funciona mesmo muito bem. Porquê que eu não consigo usar em React? Não consigo. Porque o runtime é diferente, eu não consigo correr Angular, a não ser que traga o Angular todo atrás. a não ser que traga o Angular todo atrás, e de repente tenho o React e Angular na mesma aplicação, que isso tudo, pronto. É um pequeno monstro Frankenstein. Acaba por ser um Frankenstein e não é o ideal. E o Svelte tem essa premissa de tentar minimizar isso. Mas realisticamente, quantas pessoas é que vão querer criar aplicações dessa forma? Ou seja, eu acho que quem escolhe uma framework escolhe para ter uma boa base de estrutura de como é que vai desenvolver o resto da aplicação, e não porque vou desenvolver um componente para ser reutilizado dentro de uma aplicação Angular ou dentro de uma aplicação Vue, ou seja o que for. Eu acho que não é tanto válido nesse contexto, é mais no quem está a publicar um módulo, quem cria um módulo. Eu, se estou a criar algo e escolhi React, eu deveria conseguir disponibilizar este módulo para pessoas que não usam React. Isso era interessante de fazer. E o Svelte vem tentar resolver isso. Não é tanto quem está a criar uma aplicação, porque quem está a criar uma aplicação quer uma framework que seja fácil de agilizar, desenvolvimento, etc. Mas quem está a criar, sei lá, um iSystem, implementação de um iSystem, se calhar era fixe não estar preso a uma framework, porque depois o mercado que ela consegue atingir vai ser muito maior. É mais nessa ótica de quem cria. E não quem cria aplicações. De qualquer das formas, a otimização é só não levar uma framework atrás, para todos os efeitos, em termos do estilo de uma codebase, continuas a ter uma aplicação desenvolvida num determinado estilo e tens um componente, especialmente um UIKit, ou seja o que for, num estilo completamente diferente, que vai ser meio estranho. Continua a ser uma curva de aprendizagem para a equipa, ter de aprender, temos a nossa aplicação em React, em Vue, em Angular, seja o que for, e agora também tem aqui um módulo que está feito em Svelte, também tem de saber trabalhar com Svelte. Mais ou menos, não é? Porque assemelha-se a um módulo JavaScript. Tu precisas ler a API dele, claro, e entenderes. E o Svelte, penso eu que aquilo é a base do Web Components. Portanto, é algo que está standardizado e que é fácil de usar também. Mas sim, não gosto muito dessa abordagem. Atenção, prefiro, quando estás a fazer uma aplicação em React, prefiro que seja um React de uma ponta à outra e não que seja micro-frontends. Micro-frontends é válido para aplicações muito grandes, mas se estás a desenvolver uma aplicação pequenina à média, não uses isso, porque só vai deixar tudo muito mais complexo do que poderia ser. Mas pronto, se o Svelte é isso, acho que consegui explicar, mas posso estar errado. Alguém vai entrar aqui live e vai começar a espancar porque tu não soubeste explicar. E tu, Rui, tens tido percepção do interesse do pessoal, ou seja, quando a malta começa a fazer umas aplicações de front-end, vês assim uma tendência maioritária para eu quero começar por aqui? Na altura que o React começou a ganhar alguma popularidade, nesse momento foi muito claro. Não sei se tem a ver com o nome de React, que é um nome chamativo, e toda a gente queria mudar para React e toda a gente queria desenvolver em React. Eu ainda estava preso noutras frameworks, noutras tecnologias, e demorei um bocadinho mais de tempo a fazer essa transição. E sinto, pelo menos assim à minha volta e daquilo que eu vejo, toda a gente acabou por estabilizar muito ou no React ou no Angular, mas maioritariamente no React. E o React também tinha muito essa premissa inicial de que dava ali algum
conforto ao programador. Era uma framework, ou uma biblioteca, como quisermos chamar, que tornava o desenvolvimento web uma coisa um bocadinho mais agradável e isso sentia-se, não é? Eu sentia que a malta que desenvolvia em React falava daquilo com muita paixão, com muito interesse e a certa altura eu também tive esse interesse e também fiz essa mudança, especialmente na altura em que o Angular lançou a versão 2, em que quebrou completamente com tudo aquilo que era o Angular, então fui forçado a mudar, não é? Tenho que mudar para alguma coisa, bom, já que tenho que mudar, entre mudar para Angular 2, que é completamente diferente, não é? Então vou aproveitar a oportunidade e vou espreitar outra coisa. Claro. Há quem diga até que quando pegavas numa caixa de Angular, se puxasses o autocolante do logo do Angular, por baixo vinha React. Também ele tirou a toalha ao chão. Também tiraste a toalha ao chão aqui neste caso e foste experimentar o React. Eu acho que tu tocaste no ponto principal e a razão para o sucesso do React. Nós vínhamos a desenvolver aplicações com equipas com uma dimensão já considerável, ou seja, estamos a falar de cerca de 20 pessoas a contribuírem para uma única aplicação, uma única codebase, independentemente de estar dividido em módulos, etc. E havia alguns desafios associados com isso, não tanto com o controle de versões e do pessoal estar a atropelar-se uns aos outros, mas mais com o controle de estado aplicacional, ou seja, quando tinhas uma aplicação com vários módulos distintos, todos eles, de alguma maneira, a gerirem o seu estado interno, a interagirem com o DOM, havia uma série de problemas associados a isso, fosse de performance, de estarem a fazer afetações ao DOM em momentos que não eram ideais, e isso fazia muitos reflows, por exemplo, e matava completamente a aplicação. Fosse inconsistências, ou seja, estados inconsistentes de um módulo fez uma coisa, outro módulo fez outra coisa. Era muito difícil, por vezes, ter visibilidade de edge cases, de estados inconsistentes. Era muito difícil coordenarem-se, e quando surge este flux, torna-se muito mais unidirecional, ou seja, se eu conseguir desenhar ou conceptualizar a minha aplicação de uma forma purista, existe um conjunto uma definição de um estado a entrar na minha aplicação, e isso descreve constantemente como é que a minha aplicação se deve comportar. Eu acho que isso foi um modelo mental muito diferente, que eu pessoalmente, apesar da experiência que eu tinha até ao momento, eu nunca tinha visto esse tipo de abordagem, e eu acho que isso foi super refreshing para muita gente, e por isso é que vimos esse paradigma depois o Angular a adotá-lo, o Vue a criar também, a assentar nos mesmos princípios, e vemos inclusive depois mobile. Eu lembro de falar com mobile developers que diziam: epá, eu adorava que a minha aplicação, as minhas aplicações mobile usassem o mesmo paradigma, porque eu tenho uma série de problemas por causa disto, eu tenho que estar sempre a pensar, ok, se eu tenho esta variável que passa para aquilo, mas eu não sei se ela pode passar, porque eu tenho de ver uma outra zona da aplicação, se posso fazer isso ou não sei o quê. Era uma complicação. Eu acho que essa foi a razão principal do sucesso do React. Não sei se... Sim, eu acho que o React tem fortes fundações em programação funcional. Sim. Programação funcional. Porque quando a gente está a falar da OP, tipicamente vocês têm classes, e essas classes são responsáveis por guardar o estado, e depois temos múltiplas instâncias, outras classes com outras instâncias, e às vezes o estado não deveria ser necessariamente cada uma destas classes ser partilhado, e isso, pronto, é o que nos ensinaram e é o que muita gente faz e nós fazíamos, não é? Programação funcional é muito diferente, não é? E o React assenta muito nisso, porque na sua essência o React é uma função que recebe um conjunto de dados, e o retorna HTML, não é na prática, mas retorna. Isso é um paradigma muito poderoso e que facilita muitas coisas, e o React assenta sobre isso. E a mim também me fez confusão no início. Eu estava muito reticente em adotar React no início, mas quando realmente dediquei tempo a experimentar, fez-me o clique mesmo. Foi tipo, isto é mesmo poderoso, é mesmo espetacular. E desde então nunca mais larguei React. Desde então uso sempre React. Já experimentei. Felizes para sempre. Hã? Felizes para sempre. Feliz para sempre. Até ver. até o Svelte pegar a sério. O Svelte acho que não. Acho que tem o seu mérito, mas é difícil competir com o React. Acho que o React já está muito estabelecido. Mas pronto, vamos ver. Mas pronto, eu já experimentei Vue um bocadinho, já experimentei Angular um bocadinho. O Angular 2, qualquer coisa.
na altura, mas sinto que o React ainda continua a ser o meu preferido. E é muito mais intuitivo para mim, muito mais fácil. Também porque já tenho mais horas dedicadas realmente à tecnologia, também isso é normal. Mas sim, o paradigma funcional veio revolucionar muito. E a parte depois... É que este paradigma de uma função que recebe dados e retorna HTML depois permitiu coisas como Redux, Flux e outras tecnologias de state management a proliferar e a ter bastante sucesso e simplificar muito também o desenvolvimento da web. Como eu disse ainda há uns minutos atrás, cada vez o front-end está mais complexo e é mesmo muito difícil fazer aplicações hoje em dia porque são muito ricas em front-end. Vamos ter de falar um bocadinho sobre isso. E Redux e outras tecnologias de state management apoderaram-se desse conceito puro de rendering de React e casa que nem uma luva. Ok. Já agora aproveito para dizer que o Vasco Santos está a dizer que o TypeScript oferece out of the box documentação automática e IntelliSense, que isso por acaso foi uma das coisas que eu senti falta quando passei de linguagens mais estruturadas para o JavaScript. Pá, aquela comodidade de autocomplete de tudo o que eu estava a fazer é espetacular. E sugerir-me os parâmetros, o que é que eu tenho que fazer. Opá, acho que aqui há mais back and forward deixa-me ver a documentação, a ordem dos parâmetros, o que é que isto recebe mesmo. Pronto, é um bocadinho mais chato. E ele está a dizer que para projetos de maior dimensão pode tornar o desenvolvimento mais eficiente. Ou seja, quando estás a lidar com uma codebase grande que não foste tu que a criaste, em boa parte é quase garantido que não vais conhecer de cor os parâmetros das funções e os return values, etc. Por isso sim, é um argumento a posso favor. dar um contra-argumento, mas é perfeitamente mal. O contra-argumento é se nós usarmos JSTOC para documentar as tuas funções e estiver bem documentadas, ou seja, o JSTOC correto, com os parâmetros, etc., vai fazer a mesma coisa. Não é de se calhar tão perfeito, mas acaba por ser quase. Mas isso é um trade-off assim um bocadinho. Ou seja, não usas TypeScript para não ter o trabalho extra. Exato, e depois vais fazer JSTOC. Mas fazes JSTOC. Acaba por ser assim um bocadinho claro. Eu queria falar de outro tema e que era a perspectiva dos dois. É algo que eu tenho visto já há muitos anos. Há muitos anos, quer dizer, já ouço falar assim bastante isto para aí há 2 anos. Mas parece que está a gostar e eu acho que temos a Apple para agradecer por causa disso, que é as PWAs. O que é que acham que tem sido a barreira para uma maior adoção e eu se calhar já fiz aqui um hinting grande, claro. Para a adoção das PWAs, para ser um bom substituto de uma boa parte das aplicações mobile. Se calhar perguntava aqui ao Rui, não sei se estás muito por dentro de PWAs, é um tema bastante específico, mas se estiveres por dentro, gostava de ouvir a tua perspectiva. Sim, mais ou menos. Tu deste de facto aí um hint grande, não é? Quer dizer, o facto de não termos, quando tu constróis uma PWA, não teres a garantia de que ela vai correr nas diversas plataformas móveis da mesma forma, não é? De não haver uma standardização das plataformas móveis nesse aspecto é uma dificuldade. Depois a Apple não gosta de perder o controle, não é? Esta claro. Coisa de tu controlares e poderes empurrar para o dispositivo móvel uma versão nova da tua aplicação quando tu quiseres, fazendo um bypass completo a toda a mecânica da Apple Store. Eu calculo que isso seja uma coisa que não os deve deixar muito contentes e portanto, esse é de facto um problema. Acho que está um bocadinho melhor do que aquilo que já esteve, não é? Acho que no passado a coisa era ou impossível ou muito complicada de fazer, mas esta premissa de que em vez de teres equipas dedicadas de repente a cada plataforma, de repente trazes tecnologias web, uma equipa só que sabe desenvolver web, desenvolve uma série de plataformas que conseguem funcionar online, offline, portanto, tudo isso é fantástico. Ainda não estamos lá, não é? Ainda não estamos, não sinto que a coisa ainda esteja a 100%, mas acho que estamos no bom caminho. Ok. Eu tenho mixed feelings relativamente às PWAs. Aquela coisa que mais me chateia e que eu acho, teoria da conspiração, mais uma vez a Apple está aqui por trás disto. Eu acho que é a nova Microsoft, não é? É um bocadinho. Isto eu acho que é a rivalidade Apple-Google.
Quer dizer, a Apple tem o domínio das apps, a Google tem o domínio da web. É impossível visitar um website hoje em dia e não levar com queres aceitar os nossos cookies. Começa logo aí, ou seja, a experiência na web, especialmente no mobile, está completamente partida por causa disso. Eu acho que existe imenso pushback, existem interesses que estão contra a ideia da web substituir as apps. Do ponto de vista de capacidades, por acaso tenho visto que os browsers até estão a adotar muito do que seriam APIs mais nativas, eles estão a criar as suas próprias versões. O Safari é o maior laggard, obviamente, mais ou menos por todas estas razões, eu acho. André, o que é que achas que têm sido desenvolvimentos mais interessantes nesse sentido? O que é que achas que está mesmo a entrar e que vai fazer diferença? É assim, PWA é um conceito muito largo, muito amplo. Estamos a falar essencialmente de um conjunto de primitivas que a tua aplicação tem que fazer check para ser uma PWA. Mas uma PWA acaba por não ser só eu vou correr isto no meu telemóvel, é muito mais que isso. É a adoção de APIs realmente novas. Vou dar alguns exemplos: Battery API, o Payments API. Tens um conjunto de novas APIs que interagem com o agente, seja o browser, seja o teu telemóvel, o que for, para que seja mais fácil para o utilizador fazer uma coisa. Por exemplo, vocês já viram hoje em dia, quando vocês interagem com alguns sites, a surgir... tu queres fazer login logo no browser, naquela chavinha lá à direita. Isso é usar uma API nova que integra com o próprio agente e o agente é que guarda as credenciais. E nós estamos a negociar as credenciais. Isso é uma API que é nova, não é? E que faz, de certa maneira, parte de PWA no âmbito de novas APIs a ser usadas. E isso é muito interessante. Isso mesmo para a web, ou seja, web, desktop, etc. É muito bom nós usarmos essas APIs, porque vai melhorar a experiência do utilizador. É muito chato quando vocês têm que preencher o cartão de crédito para fazer uma compra em 2, 3, 4, 5 vezes, porque navegaram para 5, 6 sites diferentes. Eu compenso esse desconforto preenchendo com os teus dados do teu cartão. Isso já não é muito confortável para mim. Pronto, claro que as pessoas têm um password e outras coisas que acabam por ajudar, não é, nesse sentido, mas o browser já oferece o Payments API, que vocês guardam o vosso cartão de crédito no browser, que ele fica encriptado, seguro na vossa máquina. Sim. E depois vocês podem, com um clique, preencher, está feito. Depois temos a parte sim de mobile, que como tu falaste, Android hoje é possível nós termos aplicações mobile instaladas, que são aplicações web, que estão por trás. Em iOS não é possível, e isso é o maior setback. Eu acho que aqui é um bocado o mercado que manda. Se o mercado é muito difícil justificar a um gestor, a um manager: olha, vou fazer uma PWA porque Android vai estar disponível, mas depois iOS não vai estar, até porque há quem diz, não é, que o real money está na infraestrutura da iOS e da App Store. Mas não deixa de ser interessante que quando o Steve Jobs e a Apple decidiram matar o Flash, a razão principal, o argumento principal que davam é: mas nós vamos ser web compliant, vamos ser standard compliant, e para nós o futuro está na web. Era muito este o argumento para porquê do Flash precisar de morrer. Avançamos alguns anos, e atenção, estão a ver, eu tenho aqui uma série de dispositivos Apple, ou seja, eu consigo gostar de algumas coisas e não gostar de outras. É muito curioso que uma empresa que defendia uma posição tão vamos para os standards, etc., depois são tão detratores da adoção deste standard na web. No entanto, não deixa de ser também engraçado que temos a Google depois por trás a fazer um push tremendo da criação de novas APIs para aproximar as aplicações web das aplicações nativas. Ou seja, aqui eu acho que a questão não é tanto se as PWAs vão pegar ou não, é mais uma questão de quando é que elas vão pegar. No fundo é de quando é que o Safari especificamente vai implementar tudo aquilo que é necessário para que uma aplicação em concreto vá ser implementada em PWA. Certamente haverá aqui algum tipping point, acho que ainda não estamos lá. Por outro lado, já vemos que uma grande parte dos desenvolvimentos mais modernos web já são feitos com PWA em mente, sempre a tentar alavancar as capacidades que as PWAs trazem. Por isso, mais tarde ou mais cedo, provavelmente vamos ver
Mas não deixa de ser curioso, só queria partilhar isso. Mas realmente já passou tanto tempo, leva-me a questionar, será que algum dia isso vai acontecer? É que neste momento não há nada externo que os faça obrigar a implementar É o standard. Eu acho que é o standard. Eu acho que eles só se podem rejeitar a implementar um standard durante um determinado tempo. A partir de um momento já é muito difícil justificar. Sim. Mas pronto, como eu te disse, há web APIs que são standardizadas e eles têm vindo a implementar essas, o Battery, etc. E está disponível. Eu acho que o maior obstáculo é mesmo a capacidade de teres o iconezinho a dizer que aquilo é uma aplicação e está instalado no teu telemóvel. Tu consegues fazer, já agora para quem não sabe, no iOS, exatamente, se estiverem em Safari conseguem fazer Add to Home Screen e ela adiciona, se a aplicação for pensada com vista a comportar-se como uma aplicação, vocês conseguem inclusive esconder o Chrome do browser, ou seja, a barra de cima, a barra de baixo, e ela fica para todos os efeitos com o aspecto de uma aplicação nativa, só que não vai ter uma série de capacidades que à partida uma aplicação nativa teria, especialmente tudo que é background work já não vai funcionar da mesma maneira, mas dá para até certo ponto fazer. Eu acho que isto vai ser gradual, não vai haver um tipping point provavelmente, mas é gradual, aos poucos eles vão adicionando, agora temos a Battery API, agora temos isto, agora temos aquilo, que são individualmente justificáveis no meio da web e como um benefício para a web, mas no coletivo significarão um real contender para o desenvolvimento de apps, ou seja, vou dar um exemplo, será que eu quero ter uma aplicação da Zara instalada no meu telemóvel? Pá, se calhar não quero. Se calhar eu quero aceder à Zara quando eu quero aceder à Zara. E se calhar vai haver algumas capacidades que a Zara vai querer alavancar, como imagina, umas push notifications, uma coisa do género. E quando eles me perguntarem, se calhar eu vou aceitar, mas isso não significa que eu tenha de ter a aplicação instalada. Eu só quero receber a notificação quando houver uma notificação a receber. Eu acho que vai ser aos poucos. Estávamos aqui a falar um bocadinho de novidades da linguagem, e neste caso no contexto específico das PWAs, mas há muito mais novidades para além do que são PWAs. Em termos, eu vou olhar aqui para a cábula para conseguir lembrar-me de tudo. Temos coisas a nível gramatical, neste caso, coisas como o destructuring, spread operator, zero functions que já falamos, os nullish coalescing, temos optional chaining e agora temos em stage 3 proposal os private fields. Como é que acham que tem sido a adoção dessas features novas da linguagem? Eu tenho visto um bocado de tudo, honestamente. Rui, como é que tem sido? Vocês adaptaram o vosso currículo para usar estas capacidades novas da linguagem? Como é que tem sido? Em termos de currículo, nós temos um problema grande, que é o nosso tempo não estica, não é? Estamos bem limitados e bem balizados com o tempo que podemos dispensar ao ensino da linguagem, e as features do JavaScript não diminuem, não é? Só aumentam e portanto, uma vez mais, não é importante para nós que alguém que saia do bootcamp da Academia de Código conheça as features todas das linguagens que aprendeu. É importante sim que tenha a capacidade de aprofundar o seu conhecimento e de sempre que uma feature nova sair, ir investigar e perceber como é que funciona e conseguir trazer essa funcionalidade nova para o seu repertório, não é? E isso é que é o importante. O que eu pessoalmente, a minha adoção de novas features vai acontecendo um bocado de forma muito gradual, as features vão entrando, o facto de termos a possibilidade com um software como o Babel de começar a brincar e começar a experimentar um bocadinho o que é esta nova feature antes dela fazer verdadeiramente parte da linguagem, isso também facilita um bocadinho o processo de adoção. Há umas que quando entram é logo aquela paixão imediata, como é que isto já não existia há mais tempo. Há outras que parecem perfeitamente inúteis, portanto é um mixed bag, digamos assim. Sim. Eu dou exemplos de coisas que eu atualmente não programo tanto como já programei um dia, mas coisas que eu imediatamente fiquei, finalmente fizeram isto. Coisas como o destructuring, extremamente útil, o spread operator, extremamente útil. Zero functions foi mais por uma questão de comodidade,
pouca diferença acaba por fazer depois, tirando a questão dos binds, etc., que fica muito mais simples. O Nullish, Coalescing e o Optional Chaining são lifesavers. São coisas que dão tanto jeito e simplificam tanto a escrita de código. É verdade. São mesmo lifesavers. E as Arrow Functions, para mim, falávamos há bocado do React e de trazer um bocado este paradigma funcional para o desenvolvimento web, não é? E tu com as Arrow Functions conseguiste levar a expressividade do JavaScript, a meu ver, para outro nível e algumas daquelas operações funcionais que tu fazias com funções e que agora passaste a fazê-las com Arrow Functions, o código fica tão expressivo, é muito fácil, tu olhas para o código e percebes mesmo o que é que aquilo está a fazer, não é? Tem menos mesmo que não boilerplate. percebas, pá, e essa foi daquelas para mim que foi um game changer, foi as Arrow Functions. E eu não olho para as Arrow Functions como vieram substituir as funções de JavaScript como elas existiam, não, uma vez mais, para mim são duas ferramentas diferentes e quando eu estou, quando eu tenho uma função que é uma função pura que estou a aplicar ali um estilo funcional, as Arrow Functions para mim encaixam na perfeição, é para isso que elas foram criadas, mas se a função é impura, se manipula estado, se faz outras coisas diferentes, para mim aquela semântica de transformação da arrow function, que tens um input, não é? E transformas aquilo num output, estás a usar essa semântica com uma função impura que vai mexer em estado, já me parece perfeitamente desadequado, então eu tento usar arrow functions ou funções normais consoante o contexto onde as estou a aplicar. Sim. A parte das Arrow Functions, por acaso, é um bom ponto de vista, porque eu tenho visto o pessoal usar, principalmente aquelas coisas tipo os maps, os reduce, os for each, etc., nos arrays, que era aquela coisa toda a gente fazia constantemente, é aqueles chores de desenvolvimento, e realmente o código fica muito mais limpinho, especialmente quando estamos a falar das versões mais desprovidas de sintaxe nas Arrow Functions, que às vezes tu só querias mesmo, quando recebo um parâmetro e só quero um split, uma propriedade do objeto, fica mesmo pequenino, e quando antes disto, imediatamente, são logo garantidamente 3 linhas, agora de repente fazes numa fica mais expressivo, mais limpinho para quem vai ler. Fica uma obra de arte. Assim. Sim, fica uma obra de arte. Olha isto. Impecável, olha isto. O quê? Gosto de pensar no código como uma obra de arte e não é? Sim, pode ser uma obra. Isso é altamente controverso. Código como uma obra de arte é altamente controverso, mas que há arte em fazer um bom código, isso é certo. E tu, André, o que é que são coisas que para ti foram tipo super lifesavers? Eu adoro estas novas features da linguagem, tiro o chapéu a quem está a fazer estas propostas. Muitas delas, claro, são pessoas que são pagas para isso, porque são pessoas que vêm da Google ou que vêm de grandes empresas, Facebook, etc., estão a trabalhar em nome das empresas para melhorar a linguagem e fazem parte do consórcio, etc. Mas tiro o chapéu porque a linguagem tem sido melhorada significativamente. Estes novos operadores são fantásticos. O null coalescing, o optional chaining. Antigamente, estou-me a lembrar, a gente tinha que usar o get, o lodash para assegurar que as coisas não crashavam. Certo. Agora já não precisamos disso. Uma das coisas um side effect do optional chaining que veio, de certa maneira, melhorar a discrepância que havia entre o null e o undefined, porque o optional chaining só funciona bem, ou seja, o optional chaining e o qual que é o pontuação, o nome para fazer o default value à frente? É o null coalescing. No coalescing, exatamente. Acho que só funciona com undefined. Portanto, realmente hoje em dia há uma razão forte para não usar null e usar undefined. Se usares null não funciona. Tipo, imagina, fazes null, pontuação 2, ele fica null. Se fizeres undefined, pontuação 2, fica 2. Então já é uma razão forte para começarmos a distinguir o que é o null e o undefined. Principalmente porque há operadores que já têm semânticas diferentes. Vais usar este operador novo.
Mas tem sido um lifesaver tremendo e ainda bem. Sinto o JavaScript uma linguagem realmente a evoluir, porque há muito interesse, muitas pessoas a trabalhar nestas propostas que vão evoluindo ao longo de stages, e infelizmente temos um consórcio ativo que está realmente a rever e a assegurar que está tudo direitinho antes delas entrarem. Sim. E eu vejo isso em algumas linguagens, mas não ao ritmo que o JavaScript está a ter. Claro que tem side effects negativos, que a linguagem está sempre a ser incrementada, não é? A nível de features, mas eu vejo isso como algo positivo, e quem está mesmo a 100% na linguagem, usa no dia a dia, é espetáculo. Sim. Sim, é verdade. Eu acho que os bad parts do JavaScript cada vez mais vão sendo esquecidas. E Rui, eu acho que eu não tenho esta resposta há pouco quando falaste da dificuldade de aprender JavaScript, porque é uma linguagem que está sempre a crescer. O que eu acho é que uma boa parte do JavaScript acaba por ficar esquecido porque não é utilizado, ou seja, ele continua a funcionar. Mas do ponto de vista de aprender JavaScript hoje, já há uma série de coisas que se calhar já não é necessário aprender, ou pelo menos não é preciso aprender logo, porque quando for necessário, uma pessoa vai aprender essa parte em particular. Pronto, acho que há partes boas e más, no fundo, na parte do facto de ele estar sempre a crescer. Eu concordo até certo ponto. Portanto, eu acho que tens razão no sentido em que, como não podemos deprecar nada no JavaScript, não é? A solução passa um pouco por aí, já que não se pode deprecar, vamos esquecer. Sim. Mas, no entanto, há muitas features que tu não consegues verdadeiramente esquecer, porque apesar de serem criadas novas funcionalidades, novas abstrações, vai haver sempre um momento do tempo em que tu vais ali bater contra qualquer coisa que te vai obrigar a abrir e a mergulhar mais fundo e a perceber o que é que está lá por baixo, e portanto um exemplo claro disto é o caso das classes, ou a classe syntax, ou também a sintaxe para lidar com as questões assíncronas e o async await e tudo isso, e tu pensas, ok, agora que sei trabalhar, agora que tenho esta sintaxe das classes, já não preciso perceber o que é uma função construtora, já não preciso perceber o que é que acontece lá por baixo, mas há ali grande parte, de facto, dessas questões que tu estás a tentar esquecer estão ali escondidas, mas mais cedo ou mais tarde tu vais bater nelas, porque não as eliminaste verdadeiramente da linguagem, não é? Só construíste qualquer coisa por cima e não tapaste os buracos todos, fica sempre ali um buraquinho por tapar. Sim. É isso que eu acho. Sim, mais tarde ou mais cedo tens de aprender as coisas. Sim, há problemas dos quais não te livras completamente. Por acaso havia uma proposta que nunca chegou para a frente, que era usar uma diretiva, tal como existe o useStrict e outras diretivas, usar uma diretiva que especificasse a versão do JavaScript, que o JavaScript é versionado, o ECMAScript. Se calhar, não sei se chegou a dar para a frente. Não é? Poderia, porque ao fim e ao cabo aquele piece of code estava ancorado a uma versão do runtime, não era? E iria funcionar. Mas pronto, acho que isso não chegou a andar para a frente. Acho que também tinha os seus problemas. Pois criaria outro tipo de problemas. Não a única codebase, depois irias ter coisas misturadas, além de provavelmente problemas de performance, de otimização. Talvez sim. Fragmentação também, não é? A certa altura, se calhar ias começar a ter browsers que só suportavam umas versões e não outras, e depois tinhas sites que só podiam ser visualizados com um browser. Acho que isso abriria aí. Já temos o problema, ainda seria pior. A magnitude do problema provavelmente era pior. Sim, eu acho que aqui é mais desejável, se calhar, a abordagem que eles têm tido. Vão surgindo standards e o pessoal simplesmente vai abandonando coisas que já não fazem tanto sentido utilizar. E vão usando mais novos caminhos melhores, no fundo. Tem funcionado, até ver. Sim, tem funcionado. E até houve, curiosamente, um tópico qualquer naqueles issues trackers do Chromium, que havia uma feature que já ninguém usava, já não me recordo o que é, uma feature que já ninguém usava, e o Google tinha provas que eles não usavam, porque eles fazem análise do código e vão... Como assim? A Google anda a ver o que andamos a fazer?
Toda a gente Espera aí, sabe, desculpa. toda a gente Como é que esta informação ainda não me tinha chegado às mãos? Não estou a perceber. Eles conseguem perceber, sei lá, que X feature da linguagem está a ser usada e qual é a porcentagem global de usage. E houve lá um caso específico que ela não estava a ser usada por ninguém. Eu não me lembro o que era, mas era uma cena ridícula. E eles queriam remover mesmo da linguagem. Sim, mas acho que outras pessoas puseram-se porque iam abrir um precedente, não é? E acabaram por não fazer. Mas já não me lembro qual é que era. Mas era uma coisa que eu nem conhecia que existia na linguagem. Mas pronto. Aquela coisa que o criador estava bêbado quando definiu aquilo e hoje em dia faz parte da linguagem. Não era parte da gramática, acho que era uma API qualquer, percebes? Okay. Uma API ou uma web API ou qualquer coisa assim do género. Ou seja, não é JavaScript em si, mas é algo. Ok, estou a perceber. Muito bem. Eu gostava de repescar aqui o tema da sincronicidade que há pouco falaste, André. O quê? Da sincronicidade, que é outra das capacidades da linguagem do Async-Await especificamente que surgiu relativamente recentemente. E que sim, eu acho que muitos dos developers que estão a vir para o meio não entendem verdadeiramente o que é que se está a passar ali por trás, não entendem como é que funciona, por exemplo, o Event Loop, como é que os vários ambientes onde JavaScript consegue correr tratam esses eventos, essas mensagens. Isso leva à criação de código, por vezes, se calhar não tão otimizado quanto poderia e deveria ser, e outros problemas. Ou seja, não é só uma questão de performance, por vezes é uma questão de como é que erros são tratados, sincronia de coisas que em edge cases os tempos de resposta são diferentes e por causa disso o estado pode ficar num estado inconsistente. O que é que recomendavas ou o que é que recomendavam, e aqui deixo a conversa, aliás, a pergunta aberta para os dois, têm alguma coisa de género, pessoal, vejam este tutorial ou leiam este livro ou telefonem aqui para o Manel, que o Manel percebe da poda, ele explica-vos isso. O que é que recomendavam que o pessoal estudasse? Assim, eu posso começar, se força. Preferes, André. Aquilo que eu recomendo antes de se entrar nestes pormenores de como é que vamos lidar aqui com a sincronia, com a Async-Await, com promises, como é que isto funciona, é percebermos de facto bem como é que funciona o modelo de concorrência em JavaScript. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E nós temos a vida um bocadinho facilitada porque quando os nossos alunos chegam a esta fase de aprendizagem, eles já perceberam muito bem como é que funciona o modelo de concorrência em Java, então fazemos um pouco esse paralelo, não é? O modelo de concorrência em Java versus o modelo de concorrência em JavaScript, e depois de perceberem bem isto, então vamos lidar com os detalhes das várias mecânicas que são utilizadas na linguagem para lidar com isso. Agora, é sempre um tema que se reveste alguma complexidade. A própria linguagem, eu acho que ao longo do tempo foi tentando criar aqui soluções para lidar com isto de uma forma mais simples, e as promises foi uma dessas soluções. Não resolveu uma série de coisas. Agora o Async-Await parece que esconde muita dessa complexidade também que ainda existia associada às promises, mas como disse o André há bocado, se não percebermos o modelo de concorrência, se não percebermos o que é que está a acontecer, mais cedo ou mais tarde vamos bater ali num problema qualquer, e pensávamos que só necessitávamos de perceber como é que funcionava o Async-Await, e agora de repente preciso perceber como é que funcionam as promises, e vou estudar promises e perceber como é que funcionam. Agora de repente preciso perceber todo o contexto de callback, como é que funcionam callbacks assíncronos, e se tenho que perceber como é que funcionam callbacks assíncronos, tenho que perceber como é que funciona o runtime de JavaScript e tenho que perceber o seu modelo de concorrência, não é? Right. Então o nosso approach não é este approach top-down que eu estou a dizer, mas quando estamos a ensinar estas temáticas temos o approach inverso, que é bottom-up, e até agora parece-me ter funcionado bem. Ok, interessante. E tu, André? Epá, eu acho que, falando por mim, por acaso nunca tive assim muita dificuldade em entender promises nem o Async-Await, mas acho que deve-se ao facto de eu ter vindo de um paradigma mais Node.js também no início, e perceber bem como é que funcionava as callbacks e o modelo de sincronidade do JavaScript.
mesmo não tendo mexido em Node, o callback está em todo lado no DOM API, não é? Nós, sei lá, um evento que é disparado num clique ou num over, isso tudo são callbacks que são disparadas quando isso acontece. Isso vocês não conseguem prever quando é que aquela chamada quando é que aquela função é chamada, não é? É quando realmente houve uma interação do utilizador. Mas depois de perceber esse modelo, a transição para promises é razoavelmente simples, porque a diferença entre uma callback e uma promise, na sua essência, uma promise é como um valor. Eu penso nela como um valor, só que é um valor que eu não sei o estado dela ainda. Ou não está definido, ou vai estar definido daqui a 1 segundo, 2, 5 segundos, o que for, e pode falhar o valor. Eu vejo isso muito nessa ótica. E é uma referência, aquilo é uma referência que toda a gente, que eu posso andar a partilhar no meu código, andar a passar em argumentos, funções em funções, e aquilo é um valor. Eu vejo isso nessa ótica. Sim, eu posso usar promises só para controle de fluxo, sem usar o valor dela, mas não é para isso que elas foram criadas, apesar de poderem ser usadas para esse fim. Mas pronto, eu penso muito nesse sentido. E aí acho que sim, convém entender as promises a fundo, perceber o que é o DN, perceber o que é o catch, perceber que no DN eu consigo passar uma função o primeiro argumento é uma função que eu posso sucesso, logo no segundo argumento consigo passar uma função para o erro. Qual é a diferença entre usar um catch em baixo, o finally, perceber isso bem, acho que mesmo é fundamental. A própria sincronidade que uma promise também tem, que é um erro que muita gente comete em termos de quando é que aquele código vai ser executado. Sim. Quando estão a criar uma promessa. Sim, e perceber bem os branches, ou seja, tenho um DEN, se eu fizer um throw node dentro do DEN, ele vai-me para o próximo branch de erro, que é o catch. Perceber bem essa mecânica acho que é essencial. Depois de dominar isso, usar a 508 é apenas syntax sugar em cima de promises. Certo. Não é mais nada que isso. Certo. Não tenho nenhuma literatura que consiga recomendar, nenhum blog post, mas acima de tudo experimentem, vão experimentar isso a fundo, callbacks, promises e depois 508, e depois realmente acho que aí já têm um conhecimento suficiente para interagir com isso com mais facilidade. Ok. Eu perguntei isto especificamente por causa do problema que tu levantaste há pouco, de erros comuns que se vê, e tenho sentido que à medida que vemos pessoas que se calhar não têm o background que o Rui estava a falar, de background de compreender o modelo de concorrência, perdem a noção de que tudo conta, tudo custa algo, e por vezes fazer algo não é sincronamente, mas está sincronamente em série, fazer algo em série que podia ter sido paralelizado. Ou seja, não é o código, não é o meu código que está paralelizado, mas se existe um pedido à rede, seja o que for, se eu posso pedir ao runtime para fazer, faz-me este pedido e depois eu tenho outras coisas para fazer, e quando acabar avisa-me. Eu acho que realmente muita gente perdeu noção disso. Nós temos também um percurso semelhante nesse sentido, também vi mais do Node.js, e quer dizer que em programa Node.js é imperativo ter noção destas questões, porque pode fazer a diferença entre teres um servidor ou precisares ter 4 ou 5 para dar resposta à mesma quantidade de carga. Então nós andamos sempre à procura de onde é que eu posso libertar o event loop as soon as possible. Para ganhar 20 milissegundos ali. Por exemplo. E acho interessante, realmente tenho reparado que isso perdeu-se um bocadinho. Não vejo tanto código como costumava ver. Mas principalmente no front-end vejo que isso é uma armadilha, no fundo, em que muitos developers caem de não terem noção que estão a fazer por vezes funções completamente síncronas, bastante longas, desnecessariamente, ou mesmo sendo assíncronas, têm essa cadência, ou seja, o algoritmo está todo serializado e não alavanca as propriedades de programação concorrente do JavaScript. E isto para não trazer aqui à baila coisas como os web workers, que ainda complicam mais a coisa, que é uma capacidade muito interessante da linguagem. Foi um move curioso. Vocês já trabalharam com web workers? Eu já trabalhei e fui dos primeiros a usar no contexto, não foi na moto. Diga-nos como é que foi a sua experiência. Um dos primeiros. Olha bem, especificamente o que eu estava a fazer era um decoder de áudio de um formato, acho que era FLAC. Era FLAC, sim, eu lembro. E fiz um decoder, apertei na altura um código C usando
O Emscripten. É isso, Emscripten, que passava de C para JavaScript, fiz lá umas adaptações e pus aquilo correr num worker para não fazer o main thread do JavaScript ali muito atolado de trabalho, porque senão iria, sei lá, prejudicar o site todo, desde animações, desde interação com o DOM, API, tudo isso iria ficar muito flaky. E ali a correr no Service Worker, ao fim e ao cabo está a correr numa thread à parte, não está a prejudicar a main thread. De notar que só é vantajoso usar o Web Workers se realmente a gente tiver se o overhead de transferência dos dados entre os dois contextos, sim, for mínima, não é for mínima, é se for menor do que o tempo que demora a executar algo. Relembra-me, a Web Audio API está disponível no contexto do Web Worker? Parcialmente, sim, não toda, mas está parcialmente. Se precisares despejar para algum tipo de data sync, ele dá para fazer esse... Eu não sei ao certo, na altura quando eu fiz aquilo era muito limitada mesmo. Era um buffer muito pequenina. Mas lá está, eu apenas fazia o decode e depois passava formato buffer array. O Wave, sim, o PCM, sim, é um PCM. Sim, passava um buffer com os bytes, essencialmente, e depois do outro lado é que atachava. Mas hoje em dia, penso que já haja novidades e acho que já conseguimos fazer coisas mesmo. Eu tenho ideia que sim, por acaso também já não mexo nisso há muito tempo, mas tenho ideia que agora essa API está disponível dentro dos Web Workers. E a questão ali da cópia ou seja, o overhead de transferência de dados de uma thread para a outra foi prejudicada muito por causa da questão das vulnerabilidades do CPU, não sei se sabem, da Intel. Sim. E na realidade aquilo anteriormente não era propriamente uma cópia de memória, era shared memory e só ou um processo era detentor de uma thread, era detentor daquela memória e a outra deixava de poder interagir, certo, e andavam ali a passar. Entretanto, os browsers, por causa desta vulnerabilidade, vamos pôr aquilo mesmo a fazer uma cópia. Isso veio prejudicar ainda mais. Agora não sei como é que está, não sei se eles já voltaram a restaurar o shared memory. Mas pronto, infelizmente é uma abstração para nós nem sabemos o que é que está a passar. Claro. Sim, mas poderá ter um impacto grande na performance e automaticamente partir a experiência. E tu, Rui, já tiveste a experiência de usar Web Workers? Porque isto para quem está habituado a JavaScript, para quem está habituado a outras linguagens e habituado a threads e etc., de repente ver Web Workers no JavaScript olha as threads aqui outra vez. Eu quando no início estava a fazer aquele paralelo entre Java e JavaScript, sendo duas ferramentas diferentes, com dois objetivos diferentes, mas que estavam ambas a dar um passo na direção do outro, estava precisamente a pensar nisso, não é? Porque, por um lado, em Java, a certa altura, passámos a poder ter I/O assíncrono e a programar em Java de uma forma muito semelhante àquilo que fazemos em JavaScript. Por outro lado, de repente, em Node e no browser também agora consigo ter Web Workers e consigo, se a minha aplicação tiver necessidade de fazer ali um cálculo mais CPU intensivo, não bloquear o event loop e consigo delegar esse trabalho num worker à parte, não é? Portanto, eu acho que faz sentido se nós temos uma aplicação toda desenvolvida num stack e de repente temos ali uma necessidade que neste caso em concreto o André estava a identificar essa necessidade, não é? Precisava de fazer ali uma computação e delegou aquilo num web worker, faz todo sentido. Em Java às vezes também faz algum sentido usarmos a API da I/O assíncrono. Eu pessoalmente, a minha abordagem é sempre um pouco esta de, perante o problema, perceber qual é a melhor ferramenta para atacar esse problema. Quanto mais ferramentas eu tiver dentro de uma mesma linguagem, dentro de um mesmo stack, portanto, mais hipóteses vou ter de não sair daquele ecossistema, não é? E, portanto, nesse aspecto, o JavaScript deu aqui uns passos grandes. Se não, antes dos web workers, se quiséssemos fazer alguma coisa mais CPU intensive, tínhamos que lançar outro processo ao lado, tínhamos que criar, tínhamos que paralisar dessa forma, não é? Com múltiplos processos portanto, agora já não temos essa necessidade e depois com múltiplos processos tens que trazer a questão de comunicação entre processos para cima da mesa e portanto tinhas toda uma outra layer de complexidade que agora desapareceu. Sim, sem dúvida. Assim, uma coisa certa, a linguagem está cheia de coisas boas, novas, muitas capacidades, muita coisa que não era possível, que era muito difícil há 2, 3, 4 anos, atualmente é muito mais fácil. Mas nem tudo é bom.
E então eu queria vos perguntar o que é que vocês sentem que a linguagem ainda precisa definitivamente de melhorar, onde é que sentem que há assim uma margem grande para melhoria? Perguntava ao Rui. Eu vou dizer aquilo que eu mais sinto falta em JavaScript, muito honestamente, é o facto de quando tu entras neste ecossistema, tu muitas vezes ficas contente porque tens uma panóplia grande de tecnologias e ferramentas para onde escolher, há muita liberdade de escolha, mas por outro lado não tens um vencedor claro nessas tecnologias todas, não é? E tu quando programas em Java, tu sabes que o caminho é por ali, se vais para Python, sabes que tens aquela framework de referência que é o Django, se vais para Ruby, tens o Rails, tu em JavaScript não tens esses projetos de referência que são claros vencedores, e então a escolha é tanta, não é? Que quando queres começar qualquer coisa, só esse processo de como é que eu vou montar aqui estes blocos todos, tens que pensar tudo. Portanto, eu sinto uma certa. Por um lado, é uma linguagem que supostamente te dá uma rapidez de desenvolvimento grande, mas por outro lado, às vezes eu estou a sentir que só no processo de seleção das várias peças de tecnologia estou a perder demasiado tempo antes de selecionar com que tecnologias é que vou trabalhar. Não é? E esse é para mim o meu maior ponto de dor com o JavaScript, é essa fase inicial de arranque, o que é que eu vou trazer para cima da mesa, o que é que eu vou codificar do zero, o que é que eu vou buscar, que bibliotecas é que vou usar, que frameworks é que vou usar, e há alturas em que faz sentido construires tudo do zero e pensares muito bem em tudo, há outras alturas em que eu só quero pôr uma coisa mais standard no ar, não é? E acabas por ter que criar internamente tu essas tuas frameworks, esses teus boilerplates, porque não há um caminho default, não é? E esse problema tu não encontras em outras comunidades. Certo. Acho que é o sintoma de estar muita gente a trabalhar com JavaScript, não é? Há muita gente a trabalhar com e muita gente cria a sua framework, ou cria uns frameworks que acabam por ser uma proliferação. A sua forma de ver o mundo. Sim. Olha, relativamente ao JavaScript, mesmo como linguagem, acho que a pior coisa que existe lá é o date object. Acho que o date object é o date. Desde os meses a começar em 0 e acabar em 11, acho que está mesmo spot on. Não, o date object está horrível, toda a gente sabe que ele é horrível. Felizmente existe uma proposta, por acaso vi numa newsletter, que é o temporal. Ok. Vai ser um temporal, amiga. Eu não mostrei, por acaso. Mas a ideia é substituir mesmo o date e deixarem de usar o date e passarem a usar o temporal. Desconhecia, isso é novidade para mim. Também ainda não vi ao certo, mas pronto, é para colmatar a falha do date. Esta questão aqui das frameworks que o Rui estava a falar, eu acho que hoje em dia está bastante melhor. Eu posso dar a minha opinião das minhas choices hoje em dia. Para front-end, hoje em dia acho que o Next.js e o Gatsby ganharam, mais no contexto de React, acho que ganharam. Ou seja, se uma pessoa está em React, repara, tiveste definido que foi mais no contexto de React. Começa logo aí o problema. Quem usar Angular, eu não estou muito por dentro, eu falo por mim, não é? Eu uso React, eu respiro React, acho que é isso que eu faço, e a minha opção, a primeira opção para uma livraria. Mas depois realmente o React não tem routing, não tem transição, não tem nada dessas coisas built-in. E eu aí vou para uma framework já mais alto nível, e acho que o Next para mim é a minha preferência. Eu só uso o Gatsby se realmente o site for estritamente estático. Não quer dizer que seja estático no sentido de não é possível embeber algum CMS, é possível, mas o Next também consegue resolver isso, e tem uma comunidade excelente, que é espetacular. Portanto, aí há mais opções, sem dúvida, mas já estou ali. Ok. Até algo realmente provar o contrário e solidificar, aí sim posso analisar, mas para já Next.js é fantástico. Vejo muitas empresas usar isso, empresas mesmo muito grandes a usar o Next.js, o que é muito bom. Depois, a nível de back-end, aí é que há mais opções. Aí há muitas opções também. Estava à espera disso, André. No back-end há muitas opções. Mas já estamos a falar de abordagens completamente distintas, provavelmente, em termos de back-end.
Sim, opa, back-end, por exemplo, sei lá, imagina que queres fazer uma API, há imensas opções já, Certo. desde o Express, desde o Koa, que são até bastante estabelecidas. O Koa que está a perder imensa popularidade. Acho que nunca teve esse tipping point de deixar morrer o Express para o Koa. Sim. Porque acho que teve a ver muito também com o próprio criador do Express e criador do Koa. Ele cria o Koa e passado 15 dias muda-se para... Qual foi a linguagem que ele foi? Foi para o Go? Para o Go, sim, foi para o Go. É o TJ Holloway Chuck, não era? Acho que sim. Acho que era ele. Acho que sim, não tenho certeza, mas tens agora frameworks mais recentes, desde o Nest.js, não é Next.js, é Nest.js. Nest.js. Tens o Fast, que é do Colina também. Ok. Para não sei o nome, não é Fast, é outra coisa qualquer, mas também para desenhar APIs REST, portanto aqui há muitas mais opções. Aqui na Moxie nós optamos ou por Express, mas sim, depois lá está, tinha o problema de preciso de XYZ porque o Express não me dá, então vou à procura do middleware. Portanto, sim, é verdade, não tens uma framework que te ofereça, o Express não é uma framework que te ofereça tudo isso out of the box. Por outro lado, tem uma comunidade bastante grande, pronto, e se tu souberes avaliar bem os módulos, vais escolher sempre o melhor. Mas sim, há muita escolha no back-end, a escolha é muito grande e tenho pena de não haver assim uma framework tipo, tal como o Next.js se tornou para React, se calhar ali para o back-end não falta aí ainda alguma framework. Ok. Eu estava à espera que me dissessem também que o desafio... Vamos lá ver se eu consigo dizer isto da maneira certa. O próprio desafio de começar a desenvolvimento web é extremamente amplo e nem precisamos estar a pensar na stack toda. Vamos focar-nos apenas num front-end, por exemplo. Nos dias de hoje, desenvolver uma aplicação web no front-end, mais uma vez, eu acho que é mais complexo do que nunca, porque tens N variáveis à mistura, tens dispositivos. Antigamente já era uma dor, quando eu comecei, por exemplo, a desenvolver para a web, era uma dor porque, tenho de desenvolver para 3 ou 4 browsers. Era o Internet Explorer na altura. Aliás, já era 3 ou 4, não. Na altura eram dois browsers os mais proeminentes. Era Internet Explorer e era o. Eu ainda sou do tempo do Netscape. Depois surgiu o Firefox. Ok. O Chrome. Pois sim, foram surgir. O Chrome, quando o Chrome surgiu, foi aquela evolução fantástica do V8, etc. Depois o Opera também. O Opera. Pronto. Ou seja, era uma dor porque tinhas vários browsers. E daí ter surgido a normalização, o Normalize CSS, etc. Mas pronto, lidou-se. Depois, mas agora não é só browsers, é browsers em dispositivos diferentes. Ok? Então multiplica. Ou seja, de repente tens 6 ou 7 browsers, vamos dizer que são 5 para simplificar, vezes 7 ou 8 tipos de dispositivos diferentes. Não estou a falar de sistemas operativos, porque sim, temos sistemas operativos que podemos assumir que de um modo geral Android e iOS são dominantes, mas mesmo dentro dessas plataformas não para aí, porque tu tens tablet e tens telemóvel e mais. Tens televisões também, pronto. Mas televisões acabam por ser um bocadinho edge case, mas mesmo em tablets e telefones, tens tablets e telefones com capacidades bastante distintas. Os ecrãs são diferentes, têm um pixel density diferente, têm resoluções diferentes. É concatano. É uma complicação. E espera, ainda não para aí, porque estamos a falar apenas de plataforma ainda. Mas a plataforma é onde tudo vai viver. Tudo o que é. Espera, é uma aplicação que tem de ser internacionalizada. Estamos a falar em muitos casos tem de ser internacionalizada. Nem vou complicar com a história do left to right e right to left. Não vou complicar isso. Mas continuamos a ter de lidar com múltiplas linguagens que vão ter tamanhos de textos copy bastante distintos. Tens unidades diferentes. Tens tempo diferente. Mas metemos depois à baila a acessibilidade, que tem de ser uma consideração para determinado tipo de projetos, é inclusive legalmente obrigatório. Cada vez mais no futuro vai ser. E cada vez mais vai ser. Mesmo que não seja obrigatório de um ponto de vista ético, é bastante relevante, por uma questão de inclusividade. Depois tens as questões todas de considerações para SEO. É muito complexo. Ora bem, eu só queria criar uma página para meter as minhas fotos de biquíni na praia, mas pronto.
Por isso é que Mas isto é um problema do JavaScript ou é um problema da plataforma web, que é Web. esta manta É da de web, é. retalhos, Sim, não é? sim. Aqui eu estou a alargar o tema Não, para o web. Por isso é que eu no início disse logo que é o mercado e a evolução veio de aplicações maioritariamente server-side rendered e tinhas apenas um front-end com pequenas variações e estava feito. Agora, isso é há 10 ou 15 anos atrás. Hoje não é verdade. E o espectro de complexidade de front-end é tão grande. Só tem que conhecer. Temos espectro e depois para cada um temos áreas verticais tão profundas que é preciso dominar a sério para fazer aplicações boas. Sim, fazer aplicações acho sim. normais. Qualquer um boas, faz. Fazer bem é uma diferença, grande. Eu acho que aí é onde tu notas a diferença. Porque, tu às vezes vês websites ou web apps feitos por empresas distintas ou por profissionais distintos e é uma diferença descomunal. O cuidado com que as coisas são feitas, seja porque realmente são pessoas que têm um cuidado extremo ou porque têm metodologias que já os levam a sistematicamente criar coisas com qualidade. As frameworks acho que ajudam em muitos aspectos. Os boilerplates, que também já vieram à baila, também ajudam em muitos aspectos. Mas que acho que é inegável é a complexidade de fazer um website nos dias de hoje é tremendamente superior à complexidade há 10 anos atrás. Porque para fazer um mísero website implica, se calhar, 3, 4, 5 vezes mais trabalho do que implicava. E neste caso, falando mais da perspectiva de negócio de alguém que tem de vender, por vezes, serviços, é complicado, por vezes, convencer os clientes. Eu acho que, felizmente, o mercado está a acompanhar, mas essa mudança foi difícil, porque, como assim, é só um website? Não é só um website. Este website tem de correr nesta multiplicidade de ambientes, então é extremamente mais complexo, porque isto tem de ser pensado a todos os níveis, isto tem de ser integrado também com o design, ou seja, o esforço de design já tem de ser pensado a contemplar isto, porque senão ainda mais ineficiente vai ser, e é complicado. Eu que estava particularmente interessado na perspectiva do Rui, porque lá está, ele acaba por estar mais associado ao ensino, ou seja, ao ensinar pessoas a aprender tecnologia. Não sei o quão focados em web estarão, mas imagino que numa barreira inicial seja mesmo complicado conseguir introduzir o pessoal a esta plenitude de possibilidades. Mais do que complicado é impossível cobrir toda essa plenitude, todos esses detalhes. Portanto, uma vez mais, o foco não é em as pessoas terem essa consciência, ou terem esse conhecimento dessa complexidade toda, mas é em terem a capacidade de depois o irem absorvendo progressivamente. Claro. E a questão é que toda essa complexidade tu nem sequer consegues ao dia de hoje fugir dela, não é? Porque há uns anos atrás tu podias facilmente viver como developer e a produzir software num determinado stack, num determinado ecossistema e não saías dali. Mas aos dias de hoje desenvolver para a web, não é? O que é desenvolver sem ter uma presença na web? Já praticamente não existe e, portanto, ao estares a desenvolver para a web, estás a trazer toda essa complexidade para cima da mesa e não tens forma de te livrar dela. Claro, sem dúvida alguma. É complicado. É um espectro muito grande e eu acho que as frameworks acabam por ajudar muito nisso, mas também acho positivo as pessoas saberem como é que as coisas funcionam. Por exemplo, o Next.js oferece internacionalização. Não oferece tudo, mas ajuda-te a internacionalizar o teu website. Mas é porreiro uma pessoa perceber como é que eles fazem, como é que eles estão ali a fazer, desde o router, né? tens o PT, /n, isso é só uma abordagem, tens a abordagem subdomínios, quais é que são as diferenças, as vantagens de SEO uma para a outra. Tem muitas questões, são uma vertical, mas tens tantas outras coisas que era muito bom cada um de nós como front-end developers capacitar-se. Não tem que ser a fundo, mas pelo menos irem um bocadinho aos detalhes e perceber, vão se tornar cada vez mais proficientes e melhor, até porque o Next.js é hoje a minha preferida, se calhar é 5 anos ou 10 anos não é, e é bom levar esses conceitos de como é que eles abordaram esse problema para um futuro próximo. Uhum. Acho que isso é positivo. Sim.
Vamos ver o que é que sucede aqui nisto, ver se as coisas ficam mais simples ou se vão continuar a adicionar mais variáveis para a sopa de... Eu espero bem que seja mais simples. Vamos ver. Já agora, estamos a 15 minutos de terminar. Eu tinha duas perguntas que gostava de explorar convosco. Para quem esteja a começar a aprender JavaScript, o que é que recomendam? Ou seja, aqui estamos a falar JavaScript em particular, ou seja, pessoas que vêm de outras linguagens e querem aprender JavaScript, ou pessoas que estão a aprender a programar através do JavaScript. O que é que recomendam que essas pessoas façam? Estejam à vontade para pegar na pergunta. Estão os dois com cara de caso. O Rui começa, eu digo eu, Rui. Eu posso começar. Eu tenho sempre esta visão, uma vez mais, do bottom-up, e eu acho que o JavaScript sofre muito também de existir uma quantidade de developers que chegam ao universo do JavaScript e, por causa dessa barreira de entrada muito baixa, começam a programar e começam a desenvolver e nunca perderam, de facto, o tempo que é necessário a perceber verdadeiramente a linguagem e a perceber bem. Portanto, eu vou sempre empurrar nesta direção de vamos começar por baixo, vamos começar a perceber bem a linguagem, perceber bem como é que a plataforma funciona e depois vamos construindo em cima disso, vamos começando a conhecer as features mais recentes, depois vamos começando a conhecer o ecossistema. Agora, isto não é o caminho mais curto, não é? É o caminho mais longo. Eu acredito neste caminho mais longo, mas se aquilo que nós queremos é ser produtivos muito rapidamente, o JavaScript também nos dá isso, não é? Também conseguimos chegar de outro stack, de outra linguagem, sem perceber muito bem, agarrar numa framework e começar a produzir e a fazer coisas acontecer. Portanto, temos aqui estes dois caminhos e no fundo portanto, o caminho a escolher depende daquilo que é o nosso objetivo. O que é que eu quero? Eu quero resolver aqui um problema no imediato só e depois vou-me embora e vou para outro lado qualquer, ou eu quero perceber verdadeiramente esta linguagem porque isto vai fazer parte do meu futuro e vou trabalhar aqui durante os próximos, não sei, 5, 10 anos. Se é esse o caso, então acho que é merecedor investir o tempo necessário para perceber corretamente a linguagem e é preciso começar por baixo e começar devagarinho e não querer logo dar um passo maior do que a perna, não é? E aprender todas as novas features e tudo aquilo que é bonito e sexy. Tem que ser com calma, pronto. Esta é a minha visão. Assim, o que quer que seja a tua opinião, vocês estão a fazer coisas certas, porque ainda agora temos aqui no Instagram o Paulinho Souza a dizer que não era o profissional ou seja, eu vou ler literalmente o que ele diz, não era o profissional que sou hoje, se não fosse a Academia de Código, e a agradecer, por isso eu conheço outras pessoas que também passaram pela Academia de Código e ficaram muito felizes por ter feito o percurso. Por isso, quem esteja neste momento a tentar aprender, espreitem a Academia de Código e ouçam aqui as palavras do Rui. Certamente tem um caminho muito risonho pela frente com a ajuda deles. E tu aqui, André? Opa, eu acho que há duas abordagens de aprender uma linguagem. Se for uma pessoa que não está tão interessada em aprender a linguagem só por si, mas a concretizar algo, acho que é preferível criar um problema, entendes? Criar problemas a gente cria. Um problema no sentido de fazer um projeto, um mini projeto, qualquer coisa desse género, e usar o JavaScript como linguagem para implementar, porque certo. Assim a pessoa não desanima, vai bater nos seus problemas naturalmente, mas vai evoluindo e tem um objetivo ao fim do túnel, que é ter aquela aplicação, pode ser qualquer coisa, não interessa, um site para ver filmes, que é muito usado, usar o IMDb como base de dados, por exemplo, ou existem outras receitas, whatever, fazer um site mínimo. Ou então faz uma aplicação de to-dos, porque ainda não existem suficientes no mundo. Ou então até podes fazer o teu próprio site pessoal, se fores alguém que já tem algum carinho pelo design e sabe fazer umas coisas, olha, vamos fazer um site pessoal. Mas acho que ter assim um objetivo concreto e fazer o percurso todo até atingir isso acaba por diminuir a pessoa a abandonar a meio, porque isso acontece muito, principalmente com pessoas que estão agora a aprender a programar e não tanto pessoas que já vêm de outras linguagens. Pessoas que estão a aprender a programar desanimam muito. Eu vi muito isso acontecer, mesmo até no nosso curso, pessoas que
entrar no nosso curso porque achavam que os computadores era fixe e queriam fazer umas coisas, depois chegavam Achavam que iam à jogar prática. CS. E pronto, e acontece que elas desanimavam porque não era bem aquilo que pretendiam. Mas se calhar eu acho que o próprio ensino, se fosse um bocadinho mais nesta onda de criar e passar a fazer um percurso, essas pessoas se calhar não abandonavam tão rápido. Não sei se no fim e ao cabo acabariam por ganhar na mesma ao gosto, mas pelo menos não abandonavam. E depois temos outros aspectos, que são pessoas que já vêm de outros contextos, não é? de PHP ou Java ou o que for, e estão agora a aprender JavaScript. Eu acho que aí é mais como o Rui disse, acho que aí vale a pena aprender a linguagem a fundo e não tanto usar os conceitos que estão habituados nessas linguagens, tentar transpô-los para o JavaScript porque não vão funcionar tão bem. E aprender mesmo o que é que a linguagem oferece. Isto é uma coisa que eu posso sugerir a todos, que é não se fiquem por uma linguagem, ok? É mesmo bom experimentar. Tu estás a recomendar outras linguagens num encontro da comunidade de JavaScript do Porto. Mas podem por favor remover este indivíduo daqui da sala. Tem a sua razão de ser, que é o facto de experimentarem outras linguagens traz-vos visões completamente diferentes de como resolver certos problemas, e isso é muito interessante mesmo. Lá está, em vez de ter um bocado de tunnel vision, só gosto daquilo mesmo, abrir um bocadinho o leque de possibilidades ajuda tanto a nós sermos melhores no dia a dia, como a trazer conceitos que nós aprendemos noutras linguagens e implementá-los noutra linguagem, usando essas mesmas certo. esses mesmos truques, soluções. Certo. Eu acho que esse segundo conselho que estás a dar também é bastante pertinente para a segunda pergunta que eu tinha aqui, e provavelmente a última, que era dicas para crescer como programador. Eu diria precisamente isso. É muito fácil para eu vejo isso cada vez mais, pessoal que veio para a área, especialmente porque era uma área onde havia uma área fértil, ou seja, onde existem muitas oportunidades, e é fácil uma pessoa aprender uma tecnologia. Ou seja, eu aprendi JavaScript, eu aprendi React, estou há 3, 4 anos a trabalhar na área, já percebo bastante disto, vou fazer double down e continuar a aprender mais sobre isto, e podem, é um caminho válido, mas existem muitas coisas perdidas ao não explorar outras linguagens, porque realmente acabas por perceber outras formas de ver o mundo, abordagens diferentes. O caso, por exemplo, da programação funcional, que se tornou tão popular dentro do JavaScript. Isso não era típico do JavaScript, e temos outros padrões que foram introduzidos no JavaScript. Dá mesmo jeito de ter a experiência de fazer coisas diferentes noutras linguagens, porque ganhamos um entendimento diferente sobre as possibilidades, acima de tudo. Sim. Já agora, teriam outros conselhos, neste caso, para alguém, ou seja, para um programador se tornar um melhor programador? Tenho. Tens força? Tenho. Eu posso falar de mim próprio. Uma das coisas que me tornou melhor developer e alguém mais proficiente no dia-a-dia do trabalho foi precisamente trabalhar fora do trabalho. Se tiverem essa possibilidade, se forem pessoas novas que não tenham muitas responsabilidades e tenham o tempo para o fazer e gostem, que é preciso gostar, claro. Se fazer coisas fora do trabalho. Por vezes, dentro do trabalho, uma pessoa está limitada às tecnologias que está a usar, e isso acaba por ser um bocadinho limitativo no leque de opções e possibilidades que se pode e também do conhecimento que se traz, ou que se aprende fora do trabalho. Eu posso falar por mim, eu trabalhei desde muito cedo em coisas de open source. Posso dar o exemplo do Twitter, Bower, foi feito pelo Twitter. O Bower era um backend manager para front-end. Sim, usado para front-end. Basicamente foi dos primeiros, penso eu. Ou seja, o NPM já existia, mas o NPM era mais para backend na altura. Sim. Agora já não é estamos a falar de uma altura em que, muita gente já não se lembra, mas uma altura em que uma grande parte dos JavaScript developers, especialmente no front-end, nem sequer publicavam os módulos no NPM. Ou seja, é aquela altura em que os developers tinham uma página pessoal e metiam um tarball, um zip na página. Está aqui a nova versão. E era assim que muita gente distribuía módulos. Fazia todo sentido surgir um package manager para o front-end. Pronto, então eu envolvi-me no Bower, também porque no trabalho começámos a usar o Bower e na altura eu identifiquei algumas falhas e
pronto, decidi perceber como é que estavam a implementar e resolver os problemas, e encontrei tanta coisa nova para mim que me capacitou tanto a mim como a empresa onde eu estava. Eu vou dar um exemplo. Eles lá estavam a usar, era GS-Lint, nem era S-Lint, era GS-Lint, era uma coisa antiga, um linter antigo, para assegurar que a codebase estava standardizada e que toda a gente programava da mesma maneira, assim, a mesma sintaxe, mesmas indentações, novas linhas, tudo isso. Eu fiquei assim, isto é mesmo espetacular. Porquê que não estamos a usar isto na altura na empresa? Porquê que não estamos a usar isto na empresa onde estou a trabalhar? Isso foi só uma das coisas. Depois toda a questão de arquitetura, como é que eles fizeram aquilo, aprendi imensa coisa que me capacitou a mim, a nível pessoal, porque eu levo esse conhecimento para mim e para as empresas futuras, como para a empresa atual onde eu estava, porque eu consegui inserir muitas dessas boas práticas na empresa, que beneficiou também os meus colaboradores, e esses colaboradores ficaram realmente mais proficientes no dia a dia. Por isso, se puderem e tiverem o tempo e a disponibilidade e interesse, não é, de o fazer, façam-no, porque vão realmente levar a fasquia de vocês mesmos. Acho que de notar que o André não clarificou aqui, mas ele viu a implementação do Bower e disse: eu vou fazer melhor, e refez completamente. Ou seja, o segredo é: encontrem um projeto ótimo para vocês odiarem e façam-no outra vez. Essa é a dica que o André está a dar. Então, e tu, Rui, tens alguma dica? Sim, eu acho que não vai muito longe daquilo que o André disse, e claramente já falámos aqui em explorar outras tecnologias, outras linguagens de programação, outros paradigmas, outras formas de pensar. O André disse muito bem que muitas vezes na nossa vida profissional, no nosso trabalho, no dia a dia, não temos essa possibilidade, estamos ali às vezes limitados ao projeto, à escolha de tecnologias, portanto isso de facto é primordial. Uma coisa que eu vejo também que faz alguma diferença, e vejo muito os developers que trabalham comigo terem esta limitação. Nós estamos a trabalhar e estamos a utilizar código escrito por outras pessoas, não é? Uma série de packages, de bibliotecas, tudo, e parece que o nosso conhecimento está de alguma forma circunscrito ao código que escrevemos, e quando chegamos ali ao código que outras pessoas escreveram, parece que não nos aventuramos a mergulhar por ali adentro, certo. Não é? E portanto esta coisa de, estou aqui a ter um problema, não sei o que é que está a passar, então deixa lá abrir o source code deste package, deixa lá ver como é que eles fizeram isto, como é que eles escreveram isto, e acho que se pode aprender muito a ver como é que outras pessoas, melhores programadores do que nós, muitas vezes resolveram os problemas, e portanto perder esse medo de achar que se não fui eu que escrevi, não posso ir mergulhar naquele código. Acho que é importante perdermos esse medo e olharmos muito para o código que outras pessoas escreveram. Certo. Acho que se aprende muito assim, dessa forma. Certo. Acaba por ser muito semelhante. E antigamente era isso que eu fazia quando tinha 13, 14 anos. O que eu fazia era ouvir o source dos sites, não era? E foi assim que aprendi a fazer. Foi assim que a maior parte dos web developers começaram a fazer view source. E felizmente a web permite, porque é aberta nesse sentido, não é? Claro que às vezes o source code não é. Quer dizer, hoje em dia é um bocadinho mais difícil, mas pronto, sim. Vamos dizer que sim. Hoje em dia é um bocadinho mais difícil. Faz view source e está tudo minificado e dá espetáculo. Sim, mas top. Foi assim que eu. Lá está, eu tive o desejo de aprender a web e foi assim. View source, copiar, cortar, e ok, isto está a funcionar. E a partir daí foi adicionando uma linguagem dinâmica, um prelim-pim-pim ali e acolá, e olha, foi assim que ganhei o gosto. Sim. Boas dicas, sim. Vejam mais código feito pelas outras pessoas e não tenham medo de mexer, de partir o código das outras pessoas, até porque é deles, por isso se é para partir, partam dos outros. Eu acho que estamos aqui a chegar ao fim, estamos literalmente a bater nas 2 horas. Acho que falamos aqui de muitos assuntos muito interessantes. Eu queria agradecer-vos imenso por estarem aqui hoje connosco, o André e o Rui, a partilhar a vossa experiência. Já agora, onde é que as pessoas vos podem contactar, André? No Twitter. No Twitter? O teu Twitter é o? Satazor. @Satazor. Arroba tudo? Não, é o Satazor. SATAZAOR. Foi quase que acertei. Só um O, não é O, é só um O. Só um O. Satazor só com um O. Então e tu, Rui?
Eu tenho um Twitter muito menos interessante. O meu é mesmo Rui P. Ferrão. Portanto, Rui P. Ferrão, é mais fácil de dizer de vez. Porquê que não, É o mais fácil. porquê que não arranjaste um Twitter? Porquê que não arranjaste um Twitter simpático como o de Rui P. Ferrão? Fogo. É muito mais fácil. Mais difícil. Pronto, muito obrigado. Obrigado a todos os que nos estão a ver e a ouvir. Eu quero agradecer também à Scale Up Porto por todo o apoio que nos têm dado. Sigam-nos nas redes sociais. Temos Instagram, temos Twitter, temos Facebook, temos YouTube, nós temos tudo. Vão a oppo.network, ou seja, o website oppo.network, e vão encontrar lá as redes sociais todas. Tens cafés lá? Tem cafés lá, também tem a meter água no computador, metem água no computador em cima, metem no teclado, tentem que a água caia maioritariamente em cima do space e passado um bocadinho vai sair café. A água vai sair preta, isso é certo. Muito obrigado por tudo, pessoal. Espero que tenham gostado e até à próxima.